Fala, rapaziadinha, Bastecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa, do meu lado tá ele, Lucas Latorre. Ô, meu xará, tudo certo? Cara, demorou pra ter você de novo aqui nessa Demorou, bancada, né, cara? Por que demorou isso tudo? Não é pra demorar tanto. O Latorre com a gente é... É porque a gente tava planejando pauta no plural, né? Porque os dois são Lucas. a gente teve uma que a gente entrevistou o Lucas Bebê, né? Aí foi o Pires. Exato. Lucas e Lucas, Exato, cara. é loucura. Latorre, seguindo o padrão de sempre, aquele molejo maneiro, o cara que chegou aqui agora no nosso canal do YouTube, ele viu nossos cortes no Instagram, no TikTok, o que ele deve fazer? Ele? Porra! O que ele deve fazer? Você tá perguntando pra mim? O cara Porra. chegou aqui, viu no Instagram ali. Olha só. Vai. Depois de tudo isso, fora os convidados, né? Eu acho que no mínimo tem que se inscrever no canal. Se quiser, se não for pedir muito, deixar um like. Comentar, perguntar se minha barba tá legal. Aí, tá legal? Comenta aí. E, sei lá, pode mandar pro amigo também, né? Agora a pergunta que não quer calar. Quanto custa se inscrever no canal Bastecast? Nada. Mentira. É. É de graça? 0,800. O cara só precisa clicar ali Só. e vai Foi. receber todos os conteúdos? Exato. Pô, Mas tá eu aceito perdendo Pix. o quê, cara? Ó, Mas eu segue a aceito gente no Pix. TikTok, segue a gente no Instagram. 2025 já começou e a gente tá voando no Bastecast. Hoje dispensa apresentações. A gente tá com uma lenda do jornalismo. Pra mim é uma honra inenarrável ter Marcos Uchoa na casa. Valeu. Como é que você tá, né? Lucas e Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer pelo convite, bom estar com vocês aí. Vamos conversar do que vocês quiserem. Cara, Esporte, Olimpíada, Copa do Mundo, guerra, tsunamis, o que? Jornalismo, Brasil, Lula. eu quero enfim, falar o que sobre vocês Marcos quiserem. Uchoa. Eu quero falar Sim. sobre você, sobre os bastidores da sua vida. Obviamente a gente vai falar sobre tudo isso que você também falou pra gente. Mas eu acho que dá pra gente começar com o início, né? Vamos começar pelo começo, cara. Você dispensa apresentações, mas pra mim, Lucas, você é um cara que representa muito no jornalismo. E eu queria muito ouvir como você começou, cara. Como é que chegou o jornalismo até você? Olha, eu diria que eu não sou um jornalista que sonhava em ser jornalista. Na verdade, aconteceu como um acaso. Eu era uma criança que lia muito, tímida. Eu acho que tem um perfil meio normal, né? De criança tímida que lê muito. Eu deixei, assim, a única coisa muito era futebol. Sempre eu não foi era futebol. tímido no futebol. Mas, enfim, Sei mais bem. extrovertido. Jogava bola, Uchoa? Eu jogava, joguei a vida inteira. Muito, jogava bem, inclusive. A posição? Jogava muito bem, meio de campo. Meio de campo. Eu fiz um curso de comunicação péssimo. Curso de comunicação, gente, há 4 anos. Eu demorei 6 anos para me formar, Eita. porque eu trancava a matrícula toda hora, Pra para viajar. viajar, enfim, sair. Não fiz estágio nenhum, não fiz nada. Realmente a culpa não é da faculdade, a culpa é minha. O que dá esperança para os maus alunos de que, eventualmente, se você... Mas eu creio. Pode se tornar um Pode ser, Marcos não, Uchoa. não. Agora, eu sempre li muito. E isso é uma coisa que faz muita diferença na carreira do jornalista. Eu sempre li muito livro, eu sempre li muito jornal, eu sempre li muito. Então, isso eu acho que foi o diferencial. E eu falava vários idiomas, porque eu aprendi italiano também, espanhol também, enfim. E depois eu aprendi um pouco de russo, de alemão. E essas coisas de falar idiomas no começo, obviamente, assim, fazia muita diferença. Quando a TV Manchete abriu, no mês de 83, ela fez um concurso para quem queria ser repórter entrar na TV Manchete. A TV Manchete, gente, ela vinha de um grupo gráfico que tinha uma revista que era muito famosa no Brasil nos anos 50, 60, 70, que era uma revista que se chamava Manchete. Tá? Isso foi antes da Veja. A Veja já existia em 83, obviamente. Mas a Manchete o poderio da Manchete, o dinheiro da Manchete, vinha de uma época que era uma das 2 grandes revistas que o Brasil tinha. Uma chamava Manchete, outra chamava Cruzeiro. Enfim, então era um grupo forte que pegou os direitos de ter uma televisão, a massa falida da TV Tupi, aquela coisa, história, para quem se interessa em comunicação, uma história legal. Então eles tinham uns equipamentos muito bons e queriam fazer um grupo muito bom, e eu era uma da garotada. Bom, eram 1.500, passaram 60 para fazer um curso, e desse curso de 60 ficaram 2 só para repórter, eu e uma garota. Caramba. E aí, eu não queria trabalhar em esporte, só que eles estavam precisando de um repórter de esporte já, e a garota não entendia nada de esporte, eu sempre entendia de esporte, porque eu sempre li muito esporte, gostava de esporte e tal. Então eu fui para o esporte, assim, mas também por sorte. Também
por acaso. E aí, eu com 6 meses de profissão, tenho a Olimpíada de Los Angeles, 84, estamos falando de 40 anos atrás. E eu tinha 6 meses de profissão. Mas os chefes, quando tiveram que decidir quem ia, e quem ia primeiro, falaram, mas esse garoto fala 5 idiomas, ele entende dos outros esportes, os outros repórteres da Manchete eram caras de futebol. E eu entendia de outros esportes também, entendeu? Ele falou, não, o mais qualificado é ele, apesar de uma experiência ridícula como repórter, né? 6 meses como repórter. 6 meses como repórter, foi cobrir uma Olimpíada. Então eu fiz essa primeira Olimpíada pela Manchete, fiz a minha primeira Copa do Mundo, 86, no México, pela Manchete. E aí, no final de 86, tem uma greve na Manchete, grande, e meio que por acaso eu virei o líder da greve. E aí, o líder da greve, a greve durou uma semana, a greve conseguiu um aumento substancial, 33%, que na época... Agora você tem que lembrar de 86 foi um ano depois do final da ditadura. Na época fazer uma greve era uma coisa muito complicada, todo mundo tinha medo de fazer. A justiça trabalhista era contra greves, muito, ainda é, mas muito mais, como categoria. E aí, como a greve foi, depois de um julgamento considerada ilegal, a direção da TV Manchete podia demitir pessoas. Então eles demitiram 52 pessoas, das quais 25 eram judias, porque esse era um grupo judeu. O dono, o Adolf Bloch, de uma família judaica. Entendi. E aí eu fui lá para frente, quando eu soube, né, a gente saiu do julgamento, soube dessas demissões, e eu fui lá para discutir com eles. Falei que isso é um absurdo, vocês estão fazendo que nem os nazistas, vocês estão perseguindo por causa de raça. Porque não tem metade dos funcionários que fizeram a greve, não são judeus. Ah, mas eles nos traíram? Eu falei, que traíram? As pessoas têm que pagar suas contas. Ninguém pergunta no supermercado se você é judeu ou se não é judeu. Sabe? É uma questão financeira. Enfim, foi uma confusão. Eu saí dali. Na época eu trabalhava na Manchete e na Air France. Eu não tinha largado a Air France com a tarefa das passagens. Estava nas duas. Fui para Paris de férias, que eu estava de férias mesmo quando a greve começou. Quando eu voltei, eu falei, vou estar demitido. Mas quando eu voltei, me chamaram na sala do Adolf Bloch. O Adolf Bloch, o Jaquito e o Zé Gevelto, que eram os 3 principais, né? Aí me falaram assim, não, a gente sabe... Eu até achei estranho me chamarem lá. Falei, o quê? Falei, não, a gente sabe que a greve durou muito por sua causa, mas você teve uma atitude muito digna e a gente não vai te demitir. E eles tinham gravado e me deram um play lá na máquina, no gravador, e apareceu a cena. No primeiro dia de greve, veio imagina, 86, o sindicato de jornalistas estava assim, muito empolgado com o final da ditadura. Eles vieram com um carro de som para frente da Manchete e começaram a meio que xingar os donos da Manchete, não sei o quê, judeu, filho da puta, não sei o quê. E eu subi no carro e falei, pode parar, que ninguém é racista. Não é nada, não tem nada a ver, a gente gosta de trabalhar aqui, é questão absolutamente financeira. Então eles tinham isso gravado. E aí eles botaram isso, eu falei, olha, realmente eu tenho amigos judeus, eu jogo futebol com uma pelada de judeus, mas eu acho que vocês estavam errados, mas eu não vou querer, não posso ficar, entendeu? Porque se as pessoas foram demitidas porque eu convenci elas, eu não me sinto bem de eu continuar e elas saírem. Aí eu pedi demissão, e nessa época, você perguntou se eu era bom de exatas, né? Uhum. Eu era muito bom em matemática, e na Air France tem uma profissão, né, que chama DOV, né, o despachante de voo, que é o cara que faz as rotas do avião, você tem que calcular o peso da carga, peso de passageiro, como você distribui o peso no avião, tudo isso é ligado à matemática. Hoje isso é feito basicamente por computador, mas na época era feito à mão. E a Air France tinha me convidado para fazer um curso em Paris, 1 ano e meio, e aí você voltava num outro status dentro da companhia, né? Eu falei, é isso que eu vou nessa, vou largar jornalismo, tá ótimo, 2 passagens por ano de graça, tá uma beleza. Caramba. E aí eu e a Tereza, a gente ia para a Ásia de férias, antes de, em março, teria o começo desse curso em Paris. E aí, nisso, a Globo me chama para cobrir férias da Isabela Scalabrini, que era repórter, e tinha 45 de férias. Falei, poxa, cubro férias lá, ganho um dinheirinho que ajuda a gente na viagem, depois voltar, a gente vai para Paris e acabou. E aí aquelas coisas de sorte, de coincidência,
Que aí eu fico 45 dias na Globo, a Globo gosta de mim, eu gosto da Globo, e fica aquela coisa de, pô, a Globo é a Globo, né? Quer dizer, ainda mais, estamos falando em 87, né? Que, gente, é muito diferente para quem vê hoje, vocês entenderem que a Globo dos anos 80, dos anos 90, até dos anos 2000, é muito diferente da Globo de agora. A Globo tinha uma audiência muito maior, porque não existia internet, não existia streaming, não existia Netflix, Globoplay, nada disso existia. Então, a audiência do visual era basicamente uma audiência de TV aberta. Claro, depois apareceu a TV a cabo, mas mesmo na TV a cabo, quando apareceu a TV a cabo, o canal mais assistido da TV a cabo era a TV Globo. Era a Globo. Era a Globo. Então, essa época que eu vivi, que o Tino Marcos viveu, que o Galvão viveu, etc e tal, foi assim, de certa maneira, o auge da Globo em termos de audiência, entendeu? Entendi. Então eu fiquei 35 anos lá, quer dizer, então foi uma coisa assim, que eu vivi o melhor da Globo até eu pedir demissão. Mas calma, deixa eu só... Sim. Eu tô no mau jornalismo aqui. Tô pulando. Não, você não tá pulando nada, mas eu fico assim, parece que eu tô babando aqui, sabe? Parece que aos 4 anos de faculdade, isso aqui é um estágio. Esse aqui já é um estágio de jornalismo. Mas eu fiquei muito na minha cabeça. Você tinha quantos anos na tua primeira Olimpíada? Você tinha 6 meses de trabalho? Eu fiz 26 anos lá. Então você fez 26 anos lá. É. E aí você foi cobrir. Eu queria bastidor da tua primeira Olimpíada. Sim. Como é que foi pra você cobrir? Olha, para mim foi um sonho, porque assim como no futebol, eu vivi uma época muito mais abertura, quer dizer, você entrava, você assistia todos os treinos, você saía lá o Flamengo, você falava, quero entrevistar o Zico, quero entrevistar o Júnior, quero entrevistar quem quisesse. Eu escolhi, eu ia lá, entrevistava, você entrava no vestiário, você tinha um acesso muito grande. Uhum. Em Olimpíadas isso também era verdade. Então, por exemplo, em Los Angeles, quando eu cheguei, era um pouco criança em loja de brinquedo. Você não sabe... Olimpíada é um pouco isso, né? Você tem todos os esportes, você tem mais os melhores do mundo, né? Apesar daquela Olimpíada ser uma Olimpíada de boicote, né? Tinha tido a Olimpíada de Moscou, que os países do Ocidente, liderados pelos Estados Unidos, muitos não foram. E aí, em 84, foi o contrário. Foi a União Soviética e os países do leste europeu que não foram. Então, mas era uma Olimpíada maravilhosa. E foi até engraçado que na véspera da Olimpíada começar, tem um troço meio assim, um maluco, que os Estados Unidos está cheio de maluco, como você sabe, né? Todo mundo sabe. Enfim, tem sempre uns desses que saem atirando e matando gente. Mas esse maluco em Los Angeles chegou e subiu com o carro na calçada e saiu atropelando todo mundo. Meu Deus. Todo mundo. Eu não sei como ninguém morreu. Muita gente ficou ferida, mas ninguém morreu. E por acaso, essa sorte que eu sempre dei muita sorte. E foi muito bom na minha carreira a sorte também. Mas assim, por acaso a gente estava lá fazendo uma matéria, isso era na sexta-feira à noite, a Olimpíada começava no sábado. Do tipo assim, como é que está a cidade, assim, no astral da cidade para começar a Olimpíada? E aí a gente se depara com aquela coisa, o cara sendo preso na hora que a gente chega. E aí aquela coisa de ambulância, e parecia que a gente estava dentro de um filme, né? Meu Deus, claro. E aí daqui a pouco aquela coisa de polícia americana que você só tinha visto no cinema, com aquelas faixas amarelas botando, não sei o quê. Musiquinha do Law & Order tocando. Aí vem o chefe de polícia de Los Angeles e a gente era a única televisão que estava ali naquela hora. Mas o cara achou que, bom, vamos lá falar com a mídia, né? Aí a gente falando, e o cara falou, não, temos que esperar, investigar, o que está acontecendo. Eu falei, não, tá possível. Um troço desse. Caramba. Um pouquinho antes a gente tinha feito, acho que na outra véspera, um ensaio da cerimônia de abertura. A gente estava entrando no estádio, né, que existe até hoje, e é o estádio da Olimpíada de 32, que foi para 84, que vai ser usado a próxima Olimpíada, 28, vai ser em Los Angeles de novo. A terceira Olimpíada de Los Angeles vai ser. E aí fecharam as portas todas e a gente estava lá dentro, de repente a gente viu, estava um ensaio. E a gente fazendo uma matéria sobre um ensaio que ia aparecer depois, que ele viu, foi um certo furo. Enfim, eu acho que a sensação, o que eu mais me lembro foi assim, esse espanto, esse deslumbramento de estar vivendo uma coisa que eu nem sonho podia imaginar 6 meses antes estar ali, entendeu? Entendi. Então foi, eu acho que mais essa sensação. E eu tenho, que depois eu cobri todas as Olimpíadas depois, né? Quer dizer, só Tóquio que eu não fui, Tóquio eu trabalhei no Rio, porque eu estava a Globo preferiu que eu ficasse no Rio meio como comentarista, porque eu já sabia tanto, assim, e tinham programas que precisavam ser feitos, etc e tal. Então eu não fui a Tóquio, mas trabalhei, digamos assim, comentando tudo que estava acontecendo.
Agora, nessa última em Paris, eu fui com o Galvão. Aí o Galvão me chamou para o canal dele para fazer pelo YouTube. Mas, assim, eu adoro a Olimpíada, acho fantástico. E aproveitando, inclusive ficou bem legal a série com o Galvão. Nessas histórias de Olimpíada, tem alguma pessoa algum atleta que você acabou esbarrando ali no corredor? Ou até mesmo... se aproximar, né? Não sei, ou então, até mesmo, eu não sei se já tinha um grande domínio de todas as línguas que você consegue falar, mas principalmente nas primeiras Olimpíadas, alguma vez que você precisou de alguma informação, aí usou, sei lá, talvez uma mímica ali, e acabou sem querer dando uma barrigada ali na hora de fazer a matéria. Já aconteceu algo assim? A gente adora essas histórias. Não, eu acho assim... O que aconteceu na Olimpíada de Seul, que foi a minha primeira pela Globo, eu fiquei meio assim espantado, porque foi uma Olimpíada sem boicote, né? Aí estava a União Soviética, os Estados Unidos. Na época, os dois países, digamos assim, dividiam praticamente todas as medalhas. A China começou em 84, mas não era a China de agora em termos de quantidade de medalhas. Uhum. E era impressionante, porque os russos, na época, basicamente os russos, eles ganhavam muitas medalhas, mais ou menos um terço das medalhas de uma Olimpíada era da União Soviética. E ninguém falava russo. Não só nós da Globo não falávamos russo. Os colegas americanos, o inglês, o francês, etc., também não falavam russo. Então tinha aquele cara ou aquela mulher, campeã mundial, recordista, não sei o quê, medalha de ouro, e ninguém conseguia entrevistar as pessoas. Aí eu falei, não, eu vou aprender russo. Que isso? Foi aí para a próxima Olimpíada, que era 82, em Barcelona eu vou estar falando russo. Aí comecei a aprender russo. E aí o que aconteceu? Mas o que aconteceu no meio, né, entre 88 e 92? Foi a queda do Muro de Berlim e logo depois o comunismo acaba, né, a União Soviética acaba, né, tanto que em 92 eles já não competem como União Soviética. Era comunidade de estados independentes, nem era Rússia ainda até. Mas aí era curioso, porque quando eu comecei já a falar aquele russinho mambembe, mas um russinho que já dava para falar, quando eu falava, можно interview сейчас, não sei o quê, os caras ficavam assim maravilhados de ter alguém que falasse brasileiro. Russo, um brasileiro, por cima que falasse russo. E aí você vê a vantagem do idioma, mesmo quando você não fala bem, é que a pessoa fica tão satisfeita que você fez o esforço de chegar nela, que aí ela faz o esforço em chegar em você. Porque acontecia de eu estar entrevistando um atleta e entender tudo que ele falou na primeira pergunta, e na segunda, e depois na terceira não entender nada. Mas aí você fala, olha, não entendi, né? Nipônio, não entendi. Aí o cara tentava falar de uma outra maneira, entendeu? Entendi, ele já soltava o cara, já ganhava exatamente, o cara. Aí já ganhava o cara. Então, isso eu acho que fez muita diferença para mim. Isso assim, te marcou, marcou essa possibilidade de me comunicar. Agora, teve coisas de sorte, por exemplo, Barcelona, né? Barcelona, a gente estava, que aí tem a ver com basquete, né? Que foi... A gente chegou atrasado para um treino da seleção brasileira no ginásio do basquete, que era em Badalona, um pouquinho fora de Barcelona. E aí, mas eu vejo as portas se fechando, e antes da gente chegar lá longe, tinha um monte de sirene. Aí eu falei para o cinegrafista, eu acho que quem está chegando é o Dream Team, é o time dos Estados Unidos, que é aquele grande time de basquete do Michael Jordan, Magic Johnson, né, o Larry Bird, quando todo mundo juntou, sabe, o maior time da história de basquete para jogar numa seleção numa Olimpíada. E aí eu falei pro Daniel, o cinegrafista Daniel Andrade, pessoa maravilhosa. E eu falei, olha, eu vou falar em inglês com você, porque eu acho que isso aqui deve ser uma exclusividade dos americanos, eles não vão querer gente fora. E aí a gente começou a fingir que nós éramos americanos. Que sacada, então, mané. Aí entra aqueles caras ali, o Michael Jordan, Magic Johnson, pela quadra, e só a gente gravando. Não tinha ninguém, nem os americanos não estavam gravando naquela hora. Eles iam fazer um teste de câmeras depois, mas era o pessoal da transmissão, não era nem jornalistas. Então a gente fez o primeiro treino da seleção americana em Barcelona, naquele negócio, aquela chegada. Eu entrevistei o Magic Johnson, entrevistei o Karl Malone, entrevistei o Michael Jordan, falou pouquinho, e tal. Mas eu me lembro até de começar a primeira... Quando eu comecei a matéria, assim, o Magic Johnson entrando na quadra, foi o primeiro, ele jogou a bola e errou. Aí eu comecei a matéria assim, eles não são tão bons assim. Assim, brincando, cara. Porque... E depois, até quando eles jogaram com o Brasil, eu fiz uma matéria com o Bial, com o Pedro Bial. Ele, como o cara que representava assim, a beleza do basquete, que ele adora basquete, jogou basquete. Sim. E eu, pelo lado do brasileiro, assim, contando de como a existência daquele Dream Team naquela Olimpíada surgiu da derrota dos americanos no Pan-Americano de 87 para o Brasil.
né? Eles perderam em casa, em Indianápolis. Depois, em 88, em Seul, eles perderam para os russos. Eu estava lá, eu fiz esse jogo. Depois, em 90, no Mundial na Argentina, eu cobri também. Quando eles perderam de novo, eles estavam já pé da vida de que, pô, vamos parar com esse negócio de ficar perdendo. Aí eles mandam profissionais. Porque até então eles eles não levavam seleções profissionais, de jogo profissionais. Eram jogadores de college, né? De universidade. Isso aconteceu de novo em 2024. Sim. Eles levaram de novo o México. Não, mas eles estão levando profissional sempre agora, sempre. Entendi. Desde ali eles passaram a levar... porque a verdade é que as pessoas pensam que foi a NBA que quis jogar, botar como uma maneira de vender a NBA para o mundo todo, que tinha uma certa lógica mercadológica, mas não é verdade. O Congresso da FIBA, né, da FIFA do basquete, que decidiu que ia abrir o basquete para o profissional, teve 2 votos contra: União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos não queria mandar seus profissionais porque os times da NBA não tinham o menor interesse em perder férias dos seus grandes jogadores para jogar não sei o quê. Podendo se machucar. Eles não queriam se machucar. Não estavam nessa. Na época eles até não enxergaram, porque hoje você vê uma NBA, tem 50 nacionalidades de jogadores. Sim. Mas na época não era verdade. Tanto que o Oscar até foi convidado, mas ele não quis, até tal, tinha coisas que não poderia jogar para a seleção mais brasileira, porque ele não poderia justamente disputar Olimpíadas. Então o Oscar não quis. Então, naquela época, 92, o número de estrangeiros jogando na NBA era muito, muito, muito menor do que é hoje. Então, mas depois virou uma coisa que ficou para sempre, quer dizer... Mas é claro que o basquete do mundo todo, por jogar também na NBA, subiu muito o nível. Sim. Tanto que você vê, a Argentina foi medalha de ouro. Quer dizer, os americanos não têm mais essa hegemonia completa. Eles perderam aqui, ali para a Espanha também já perderam. Quer dizer, mas é claro que o melhor time deles é meio imbatível. E o que você acha deles considerarem a NBA como se fosse o campeonato do mundo, assim, né? Quando alguém ganha a NBA, é campeão do mundo. Isso é uma arrogância soberba, bem americana, que a gente conhece. Vale pro beisebol, por exemplo, né? Que a gente fala muito do basquete, porque o beisebol pra gente não é nada. Mas você pega Cuba, por exemplo, que o beisebol é fortíssimo. Os americanos tomam pau de Cuba em campeonatos mundiais direto, em beisebol, entendeu? Sim. E claro que os grandes jogadores de Cuba... Era mais difícil no passado, hoje não é tão mais difícil, mas eles vão jogar nos Estados Unidos. Mas eles chamam também de World Series, né? O campeonato deles lá, enfim. Mas é aquela coisa americana normal, né? A verdade é que é engraçado um pouquinho, né? Porque o esporte americano tem uma cultura diferente de uma cultura mundial, né? São jogos que param muito por causa de televisão e por isso dá tanto dinheiro. Tem muito mais pedidos de tempo, é muito mais quebradas. Comercial, né? Muito mais comercializado, a questão do marketing. Então, o futebol, eu gosto muito, por exemplo, do futebol americano. Eu acho um jogo muito inteligente, muito diferente. Mas é um jogo que para demais. É chato muito você assistir nessa hora. Mas também, se você vai num jogo desse, eles param para comer o tempo todo. Americano, hot dog, é nacho, é cerveja. Eles saem o tempo todo. É até angustiante. Eu me lembro na final da Copa de 94, né, do Tetra, eu estava ao vivo no helicóptero, etc. E tal, então, quando eu consigo entrar no estádio, o jogo já tinha começado, e aí eu entrei por um lado e meu lugar era lá do outro lado. Eu falei, não vou andar até lá, não. Aí eu vi uma família de brasileiros, não sei o quê. Aperta aí, deixa eu sentar aqui junto. E tinha uns americanos pra lá, né? E os caras toda hora se levantavam pra comprar coisa pra comer. Eu falei, meu Deus do céu, os caras não sossegam. Numa final? Numa final, mas claro, 94, a cultura do que eles chamam de soccer, né? Era muito menor, né? Tinha tido o Pelé ali nos anos 70, depois ali nos anos 90 eles tentaram de novo. Hoje, a realidade do nosso futebol nos Estados Unidos é muito mais sólida, né? Até porque o Messi está lá, etc. Mas eu acho que é um projeto que já vingou em bases menos loucas do que foi no passado, de que levaram grandes jogadores já meio coroas, né? Mas não pensaram nos jovens, né? E hoje não. Você vê os times lá tem mais um equilíbrio maior entre as estrelas já cadentes, digamos assim, e os jovens. Né? Então você pega esse Gabriel Peck, que era do Vasco. Sim. O Thales Magno, que voltou pro Corinthians. Sim. O Gabriel Peck foi campeão da Los Angeles Galaxy agora. Era o grande jogador, a grande revelação do campeonato. Jogando fino da bola. Jogando bem, quer dizer, então mudou. Eu acho que para essa próxima Copa agora, estamos falando de 2026, estamos pertinho praticamente, a gente vai ver uma Copa do Mundo com um interesse maior do americano. Até um parênteses que é engraçado, na época da Copa de 94,
eu cheguei antes, que eu ia ser correspondente em Nova York, acabou que eu fui para Londres, então eu fiquei meses em Nova York e viajando pelos Estados Unidos fazendo matérias sobre essa coisa do futebol, né? Porque ia ter a Copa. E aí, isso era o auge, gente, do Maradona. O Maradona tinha ganho em 86, né? Melhor jogador da Copa. 90 chegou na final, Copa seguinte, 94, Maradona ia jogar de novo. Então eu era uma garotada ali em Nova York, eu entrevistei eles, eu perguntei, o que vocês acham do Maradona? Aí a garota lá respondeu, eu falei, eu gosto muito das músicas dela, excelentes, muito boas. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não, Maradona. Aí a outra falou, não, mas essa coisa do sexo, ela fala muito de sexo o tempo todo, eu já não acho legal. Aí eu falei, mas gente, não é Madonna, é Maradona. Aí um cara pergunta, mas who is she? Quem é ela? Eu falei, não é ela, é ele, not a she, it's a he. Aí ele, what? Aí eu comecei a rir. Tal ignorância, quer dizer, imagina hoje você chegar e perguntar quem é o Messi, e o cara não fala, Messi, quem é Messi? Não sei quem é o Messi, entendeu? Mas isso era a realidade da galera, digamos assim. Entendi. Do jovem americano naquela época. Eu diria que para a próxima Copa você já vai ter uma garotada bem mais sabendo quem é o Vini Júnior, sabendo quem é o Mbappé, enfim. Eu fiquei pensando muito, você falou de 84, e aí há 40 anos também atrás, digamos assim, daqui a 2 anos, 38. 86 você pegou esse primeiro título da Argentina ali. Sim, eu fiz Maradona também. Você fez Maradona. Eu quero bastidores dessa primeira Copa do Mundo também. Como é que foi pra você cobrir a Copa no México? Eu fazia o grupo da França, porque eu falava francês, então fui escalado para fazer o grupo da França, que era França, União Soviética, Hungria e Canadá. Até o Canadá voltou para essa Copa agora, né, de Catar. E, bom, vai estar nessa próxima Copa porque vai ser sede também, né? Tem uns joguinhos no Canadá e uns no México também. E aí era curioso, era o Platini. O Platini, gente, antes do Zidane, era o grande jogador da história da França. Jogadoraço. Rivalizava com o Zico ali, sabe? Como os grandes camisa 10 do mundo nos anos 80, enfim. E também, eu tinha acesso a eles, aos jogadores. Eu cheguei a almoçar com o Platini. Você vê um troço assim, os franceses eles tinham um compromisso com a imprensa francesa que dia de folga era folga. Todo mundo saía, ninguém trabalhava, etc. Tal, e o Platini era amigo de um jornalista francês que ficou meu amigo. Aí ele falou, não, tô indo lá almoçar com o Platini, que aí eu falei, meu Deus! Tava o Platini, o Tiganá também, que era no meio de campo, que era excelente. Porque eu tinha feito uma matéria, você vê como é que essas coisas têm a ver com o mundo junta. Tem duas histórias dessa Copa que tem muito a ver com o mundo além do esporte. Na época, pela primeira vez, a extrema-direita francesa tinha tido mais de 10% dos votos numa eleição. Uhum. Era o pai da Marine Le Pen, o Jean-Marie Le Pen. E eu fiz uma reportagem, a França era campeã europeia, tinha sido campeã europeia em 84, era o melhor time da Europa. E eu fiz uma matéria mostrando, olha, se essa seleção francesa fosse do Jean-Marie Le Pen, olha a quantidade de jogadores que não poderiam estar aqui. Porque 8 dos jogadores dos 11 titulares da França tinham raízes de imigrantes. Inclusive o Platini, que era filho de italianos, né? E eu entrevistei todos eles e fiz uma matéria muito legal. E quando esse jornalista, Dominique Leglu, da televisão francesa, viu, ele falou, poxa, eu posso botar essa matéria na televisão francesa? Caramba! E ele pegou a minha matéria, pediu para eu falar em francês e passou na televisão francesa. Você vê, hoje a extrema-direita é uma coisa fortíssima, inclusive na França, né? O governo francês está muito mal, né? Enfim, é um problema sério político. A outra coisa curiosa, em 86, nesse grupo, a União Soviética começa jogando muito bem, muito bem. E a União Soviética, olha só a curiosidade, a União Soviética hoje, né, foi dividida em vários países, mas na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma dessas repúblicas era a Ucrânia, né? E o futebol da União Soviética era basicamente ucraniano. Os melhores jogadores da União Soviética eram todos ucranianos. Caramba. O técnico era ucraniano. Como no basquete era da Lituânia, né? Então esses países tinham certas forças diferentes em relação aos seus esportes. E aí eu falei para eles, olha, eu sou de um país, 86, a ditadura já acabou de acabar, né? Eu falei, olha, as pessoas falam que comunista come criancinha, não sei o quê. Mas eles nunca davam entrevista, os russos não falavam, a União Soviética não dava entrevista, só ia um dirigente nas coletivas. Eu falei, a gente gostaria de gravar com os jogadores, eles
espera, aí o cara falou assim, espera, vamos consultar Moscou. Eu falei, pô, tá de Que sacanagem consultar Moscou. Mas de fato, consultaram. 3 dias depois, os caras falando, espera aí no final da coletiva. Aí levaram a gente pra concentração. E na concentração estavam todos os jogadores, botaram música russa, aquelas danças deles folclóricas, que eles dão aqueles pulinhos, aquelas coisas. Foi super, super divertido fazer, né? Agora você vê, hoje tem uma guerra, Ucrânia e Rússia, quando na época, né, a seleção russa, né, digamos assim, do que representava a grande Rússia, era o Belanov, que foi o único jogador, né, ucraniano, mas que na época a Rússia eleito o melhor jogador, né? O Vini Júnior foi, o Belanov também foi. Era daquele time, né? Zavarov, que era um timaço, era um timaço. Eles foram roubados lá na quarta de final, coisa de juiz, enfim. Mas, 86 foi La Mano de Deus? Foi. Quando a França... Bom, aí eu faço o jogo da França contra o Brasil, aquele jogo que a gente perde nos pênaltis, que é um jogaço maravilhoso, incrível. Quando a França ganha, os franceses acharam, já ganhamos a Copa. Passando pelo Brasil, ganhava a Copa. Né? Porque aquele time tinha Sócrates, Júnior, Zico, enfim. O Zico já com o juiz... O Zico com o joelhozinho bem baleado, mas enfim. Mas era um Brasil, né? Aí, o goleiro que tinha ganho, agarrado o pênalti, agarrado pra caramba contra o Brasil, toma um frango, o Batsu, o francês. E aí, bola entra por baixo do braço dele, eles perdem pra Alemanha, aí a Alemanha vai pra final. A Alemanha com um time bem meia boca, né? A Alemanha é grande rival deles. Grande rival deles, porque pelo que tinha acontecido na Copa de 82, enfim. E aí eu vou fazer a Argentina. Então, mas eu faço só no finalzinho, digamos assim. Mas eu vi Maradona ali, eu me lembro dele fazendo embaixadinha, sabe essas caixas de máquina fotográfica? Que tem cheio de gomos, assim, diferentes? Ele fazendo embaixadinha com aquilo e rindo. Ele era, assim... Impressionante. Absurdo, né, cara? Ele, aquele auge do Maradona, é lindíssimo, é lindíssimo. Eu acho, para o ímpar, quem você escolhe primeiro, eu acho o Messi mais jogador do que o Maradona. Tem gente que não acha. Mas, assim, eu acho que eu vi todo o Maradona jogar. Vi o Maradona jogar no Maracanã. Vi o Maradona jogar... Acompanhou? Você chegou a entrevistar o Maradona ou não? Uma vez. Mas, assim, nunca... É claro que os campos eram piores. Tudo isso é verdade. Sim, a bola mais pesada. A bola, sei lá, tudo isso, assim. Mas o Maradona não jogou 15 anos maravilhosos do jeito que o Messi jogou. Não jogou. Nem o Pelé não jogou 15 anos maravilhosos do jeito que o Messi jogou, entendeu? Então, uma dessas coisas, assim... Eu acho que para o ímpar, quer jogar pelada? Nossa, quem você escolhe primeiro? Calma aí. Eu escolho o Messi primeiro. Me ajuda uma coisa. A gente tem uma geração muito nova. Aí, enfim, internet e tudo mais... Eu faço parte de uma geração nova, mas nem tão nova, que não viu o Maradona jogar, obviamente. Sim. E eu queria, obviamente, só pelo YouTube, ali pelos vídeos, eu queria muito você que viveu isso, que você tentasse explicar para a geração mais nova que só viu o Messi, ou nem tão bem o Messi no auge, 10, 12 ali. Quem foi o Maradona? Como é que você explica para um menino de 15 anos hoje quem foi Diego Armando Maradona? Olha, o Maradona, ele, digamos assim, ele tem um perfil que você poderia imaginar muito brasileiro. Por quê? Nossa, que frase. O Maradona, ele é um garoto de favela. Ele é de favela, entendeu? Uma favela de Buenos Aires, de Fiorito ali. Que não era o perfil normal do jogador argentino. O jogador argentino, a Argentina é um país, historicamente, que teve um nível econômico e educacional bem melhor do que o nosso. Então a pobreza que a gente vê hoje na Argentina, que é uma pobreza horrorosa, mais de 50% hoje está na pobreza, é inimaginável para um país que tinha carne, trigo e petróleo. Né? A Argentina já foi, antes da Segunda Guerra Mundial, potência, ali, né? Era potência, um país dos mais ricos do mundo. E uma população bem menor, né? Temos 40 e poucos milhões, quer dizer, então a Argentina não tinha por que estar passando essa dificuldade. Mas o Maradona era de uma época que sempre teve uma franja pequena, mas de muita pobreza, argentina. O Maradona era desse pessoal. Então o Maradona sai de um nível educacional muito baixo, de uma dificuldade grande de vida. Agora, aquele cara que, como Garrincha, digamos assim como o Garrincha ganhou uma Copa do Mundo sozinho, em 62, se ele tivesse jogado para o Chile tivesse sido campeão, jogado para a Iugoslávia tivesse sido campeão, o Maradona faz isso em 86, o Garrincha faz em 72, e o Garrincha era isso, era jogar no chão, na terra batida, gol a gol, não sei o que, aquela coisa de você pegar uma habilidade de rua, né? Aprender futebol na rua e não em escolinha. Então, o nível de habilidade desse pessoal é outro, realmente é outro.
Então o Maradona fazia coisas com bola, com bolinhas, com bolões, não sei, inacreditáveis, né? Um chiclete. Com chiclete, outras assim. Eu vi muitas entrevistas Ronaldinho dele. Gaúcho isso também. Assim, mas assim, esse nível de habilidade meio circense, muita gente tem. Você até pode ter batido bola com alguém que tinha essa beleza. Agora, fazer isso em campo é outra história. Numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo é outra história. Eu vi muitas entrevistas dele, obviamente depois de aposentado, falando que se não fosse as drogas, ele seria talvez o maior da história. Ele seria inigualável. Que ele se arrependia coisas, um pouco. Assim, qual é o problema, eu acho que para qualquer pessoa que estuda história e gente que viu, né? Por exemplo, eu vi o Pelé do final dos anos 60 para frente. Não era o melhor Pelé. O melhor Pelé é dos anos 59, 60, 61, 62, até 64, 65. Aquele é o auge do Pelé. Aquele é o auge do Pelé. Que tem muito pouca imagem. Você vê, TikTok você vê, YouTube você vê. Mas não é a mesma coisa que você vê o jogo todo. Não é. Não é a mesma coisa. Então, o que os meus pais, o que minha mãe diz mesmo, eles iam ao Maracanã para ver. Imagina você ver Botafogo e Santos naquela época. Nossa. Garrincha, Didi, Zagallo, Newton Santos do lado, Pelé, Coutinho, do outro, Zito. Quer dizer, era assim o auge do futebol mundial, né? Mundial. Os melhores jogadores do mundo estavam aqui. Né? Nenhum jogador brasileiro quase saía para jogar fora. Era muito raro. Então, esse nível... Né? Então, esse melhor Pelé seria comparável com o melhor Maradona e o melhor Messi. O que eu estou discutindo, e aí você tem que entender as situações, o Pelé foi um cara que, o melhor atleta de todos, em termos físicos, como atleta, né? Eleito atleta do século, etc. Tal. Agora, ele, para o Santos ganhar dinheiro, ele botava o time em campo nessas excursões de 3 meses pelo mundo, né? Em que se jogava 4 vezes por semana. Joga, viaja. O Santos jogou pelo mundo inteiro. Eu me lembro de estar no interior da Rússia, fazendo uma matéria de petróleo geral, nada a ver. E numa mesquita, no interior da Rússia, que tem bastante muçulmano no interior da Rússia, e entrevistando um velhinho, e o velhinho, quando descobriu que a gente era brasileiro, falou, poxa, eu vi o Pelé jogar. Caramba. E o rosto do cara se iluminar assim, porque ele tinha visto o Pelé jogar, entendeu? Uma vez, num estádio, não sei o quê. Então, o Pelé realmente muda o nome Brasil. O Brasil entra no mapa por causa do Pelé, né? O Pelé realmente é uma coisa impressionante. Mas é impossível você comparar a vida atlética do Pelé com a vida do Messi. A vida do Messi, o Messi estava num clube profissional que jogava 2 vezes por semana no máximo, em certas, às vezes uma vez só por semana, com outro nível de fisioterapia. Não há comparação. Outro nível de gramado, outro nível de juiz, de bola, de VAR, de tudo isso. Que VAR já não tanto para o Messi, mas é verdade que é outra coisa, né? Sim. Então o Messi pôde jogar 15 anos maravilhosos, que eu acho que o Pelé não pôde por essas limitações. O Maradona está meio no meio, mas o Maradona tem um problema de vida, né? Ele era um filho desencapado, uma pessoa que vem de um meio muito limitado educacional e de formação, e que muito rapidamente é cercado de amigos, de parças, e que apresentam para ele drogas e ele gosta. Ele sai do Barcelona e vai jogar no Napoli. Napoli é a cidade mais criminosa da Itália, historicamente, onde a questão da máfia e da criminalidade na Itália mais forte é em Nápoles. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos chegavam lá com navios, o navio era roubado inteiro, o navio sumia. Coisas assim, era um troço assim impressionante. Então ele chega nesse lugar, que era considerado um lugar... Bom, era um lugar muito pobre, ainda é um lugar pobre da Itália, de uma maneira geral. E ele vira um ídolo, mas ao mesmo tempo esses criminosos se aproximam dele, etc e tal, e dão essas facilidades, enfim. Então, ele é uma pessoa muito prejudicada pela vida atlética que ele não tem por causa das drogas. Então, eu diria que isso, com certeza, é impossível você definir, botar um quarto jogador junto com esses 3. Na história. Na história. Na história não existiu... Não existe nada parecido. Nossa, e você viu muita gente. Mesmo se você pegar um pouco antes, né, de Stefano, nos anos 50... Cruyff. O Cruyff eu vi jogar, até pessoalmente eu vi jogar ele na Europa, com meu pai, etc. Vendo ali aquele auge daquele Ajax, 71, 72, 73.
mas não eram nem perto do nível de habilidade de um Pelé, de um Maradona, de um Messi, entendeu? Eu vi o Zico, o auge do Zico. Pô, eu sou fã do Zico. O Zico era maravilhoso, jogadoraço, mas tá num nívelzinho abaixo, entendeu? O Zico não chega perto do Maradona e do Messi pra você. De habilidade, não. Eu acho que você pode definir o seguinte. Futebol, não só habilidade. Aí que tá. Aí você começa... Por exemplo, eu vi, o Zico jogou todos os jogos contra o Maradona aqui na América do Sul, ele ganhou, né? Ele perdeu lá na Itália 1 ou 2 jogos, mas ganhou também, enfim. Mas assim, o Zico aí, você tem a ver o quê? Quando você constrói um time, o que você quer? Só habilidade? Não. Você quer personalidade também. Claro. Você quer pessoas que agregam, que fazem com que o grupo fique melhor como grupo. Líderes. Porque você não ganha sozinho. Você precisa de um time. E nisso, para o ímpar, você prefere, ao longo de uma temporada, ter um Zico no time ou um Maradona? Eu prefiro ter o Zico. Quer dizer, porque eu acho que o Zico vai fazer com que os jogadores se comportem de uma maneira mais profissional, mais solidária, que faça com que um time jogue melhor. Entendeu? O Maradona era um craque maior do que o Zico, mas eu acho que não tinha uma personalidade que agregasse tanto, entendeu? Então, eu acho que isso, para um treinador, digamos assim, você tem que muito julgar aí essa questão da personalidade. E eu acho que essa é a última barreira do esporte. Sim. Hoje em dia, e qualquer esporte que você está falando, vôlei, basquete, futebol, o que você vai fazer em termos de tática, de técnica, de fisioterapia, de nutricionismo, tudo isso, basicamente todo mundo já sabe. O que a última fronteira é a fronteira mental, é a fronteira da inteligência. Porque, de verdade, o que você vê muito às vezes é um jogador habilidoso, mas burro. E é isso, entendeu? Pouco inteligente. No sentido assim, pouco inteligente, para não ser cruel. Eu não quero falar que é burro, que é pouco inteligente. Porque quando você está com a bola, você tem 3 opções. Você dribla, você passa ou você chuta. Quem toma essa decisão mais corretamente, mais vezes, é um jogador melhor. Porque você pode driblar 5 jogadores e fazer um gol? Pode. É provável? Não, não é provável. Então, se você tentar essa jogada, é burro. É pouco inteligente. Então, eu acho que essa avaliação de como você equilibra a habilidade, o talento com a inteligência da decisão, com a personalidade de poder encaixar uma derrota e se superar e melhorar depois, encaixar uma má fase, tipo o Guardiola, né? O grande Guardiola viveu com o City agora, no final do ano passado, que ele praticamente um horror, né? Na carreira dele, né? Mas essas coisas acontecem. Que jogadores você precisa para você, né, dar a volta por cima, né? Isso eu acho que é uma coisa que o esporte ainda tem que avançar. Uma coisa que eu fiquei pensando nessa sua análise de montagem de uma equipe, né? É isso que falta para a CBF, para ter uma seleção brasileira de volta? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa seleção brasileira ela tem problemas muito sérios sob vários prismas, mas assim, até primeiro a gente não não tem identificação. Eu acho assim, em termos de futebol, bola, o nosso talento caiu. Sim. Caiu. O último grande craque incontestável a nível mundial, para mim, foi o Neymar. Eu acho que o Vini Júnior, beleza, maravilha, mas ele não está no nível do Neymar. Só para complementar, você falou assim, o último grande craque foi o Neymar? Não pode ser? Não, eu acho que o Neymar não é mais um grande craque. Vamos ver como é que ele volta aí, etc e tal. Tá. Porque eu acho que ele não é mais um grande atleta, entendeu? Então, eu acho muito difícil que ele faça aos 32, todo quebrado, todo cheio de esparadrapo. Coitado. Eu até adoraria, porque eu acho que eu não enxergo a gente ganhando uma Copa de 2026 sem o Neymar. Mas eu não enxergo a gente ganhando com esse Neymar todo estropiado. Até por uma coisa muito simples, gente. A gente tem que lembrar que essa Copa que vem serão com 48 países e não 32. Então a gente vai ter um grupinho de 3, a gente passa, mas depois são 5 jogos eliminatórios. 5 para você ser campeão. Essa seleção brasileira não ganha 5 jogos eliminatórios. Mas vem cá, show, rapidinho. É porque, vamos lá, 14 ele se machuca. 14 ele se machuca, ele não joga a fatídica... O 18 jogo contra a Alemanha. 18 ele joga bem.
Não, ele joga voltando de um machucado sério. Então ele já não tá. Ele tá ali a 70%, 80%. Ele tinha um grande jogador do lado dele que também não foi tudo isso, mas jogou o Coutinho, que jogou muito em 18. Também, sim. Mas não foi um Rivaldo, não foi um Bebeto. Aí é que tá. Isso que eu tô falando. O Marcelo, o Daniel Alves, enfim, eu considero que foram grandes jogadores, sem dúvida. Mas eu acho que o nível do Neymar, que eu tô falando do nível Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o último foi o Neymar. O Vini Júnior, eu acho que ganha o prêmio, o melhor do mundo, conversa sobre ele, sobre o melhor do mundo, porque o nível baixou. Mbappé, Haaland pra mim tá longe demais de poder estar perto de melhor. Eu acho o seguinte, uma coisa é fazer gol, outra coisa é jogar futebol. Ele é chuteira de ouro. Chuteira de ouro, sem dúvida. Eu acho assim, o Cristiano Ronaldo foi um cara que, pra mim, foi um artilheiro excepcional. Para fazer gol de tudo quanto é jeito, excepcional. Mas para o ímpar, quem tem mais habilidade, não há comparação entre ele e o Messi, entendeu? Eu admiro, bato palmas para o Cristiano de ter estado na mesma frase, entendeu? Das pessoas terem considerado. Mas assim, para quem joga futebol, tem duas coisas que são muito difíceis. Uma é você correr carregando a bola no meio de um monte de gente, driblando e correndo num monte de gente. Só o Messi faz isso. O Cristiano não sabe fazer isso. Nunca fez isso. Nem no Manchester United ele não tinha essa capacidade. A outra é dar passe de primeira. É você receber a bola, a bola vem, você tem que calcular a força que ela vem para a força que você vai dar e já enxergar para onde você quer dar em função do que os outros estão se movimentando. Isso é muito difícil. Não era o Cristiano, era o Messi. Então eu acho que essa coisa de fazer gol é uma coisa. E eu acho que o Mbappé e o Haaland são uns caras muito mais artilheiros do que craques, entendeu? E eu acho que o Vini Júnior, que eu acho que já está num nível de bola maior, mas eu acho que ele não está no nível do Neymar, entendeu? Muito menos ainda com a responsabilidade de carregar uma seleção nas costas. E você vê aí, é um fato, né? Ele tem 30 e tantos jogos pela seleção, tem 5 gols. O Vini Júnior, ele tem um problema que é parecido um pouco com o do Ronaldinho Gaúcho. Era um cara que era muito bom no clube, mas que na seleção não jogava aquilo ali. Entendeu? O Ronaldinho Gaúcho, essa galera não viu tanto, mas assim, o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona fazia chover, era um troço assim incrível, ele teve 3, 4 anos maravilhosos. 3 anos, mas assim, mas na seleção... Mas aí a minha dúvida é, você falou que o Vini Júnior não chega perto desses caras. Eu acho que não. Mas o Ronaldinho é um desses caras. Ronaldinho Gaúcho? É. Ah, sim, Ronaldinho Gaúcho sim. Ronaldinho Gaúcho sim. Ronaldinho Gaúcho, porque você comparou ele só em clubes em relação à seleção. É essa a comparação. Sim, mas aí é que tá, querido. Eu acho que esses caras todos jogaram bem na seleção, entendeu? O Zico jogou bem na seleção. Bom, tô falando os 3 primeiros que eu botei, Pelé, Maradona e Messi aí é excepcional. Esses estão fora. Esses estão fora. Tirou. Muito fora. Mas aí você bota Cruyff, Beckenbauer, Di Stefano, Zico... Ronaldo, Romário. Estão abaixo. O Ronaldinho Gaúcho eu acho que estaria até mais abaixo. Foi um cara que não jogou bem na seleção. Embora eu acho que aqueles anos que eu cobri muito, porque eu conheci o Ronaldinho Gaúcho no Mundial de Sub-17 no Egito, levei ele para as pirâmides, andar de camelo, ele com 16 anos, levei. Rolê aleatório. Não, calma aí, tu levou o Ronaldinho Gaúcho para dar um rolê em pirâmide? Não, o que acontecia? Eu já tinha feito... Eu tinha um egípcio que chamava Zaid Hawass, que era o chefe do departamento de arqueologia do Egito. Tá. O cara que cuidava de tudo que... Bom, e o Egito, arqueologia é o que há, né? Pirâmide, não sei o quê. Então, quando o Brasil ganha de Gana, 2-1, eu tinha o telefone dele, liguei para ele e falei, olha, eu tô com a seleção aqui, garotada do Brasil, não sei o quê. Ele falou, não, pô, que gostaria de levar... Claro, não tem problema, chega aqui, 5 horas, os turistas foram embora, vai ficar só para vocês. Eu falei, porra, chegamos de ônibus lá, a galera, os garotada toda, né? Isso que ano? Isso foi em 97, ele tinha 16 anos. 97. Então, depois, a continuação da carreira dele, depois ele em Barcelona, eu tive muito com ele. E ele adorava samba. E eu adoro samba. Então, eu ia para casa dele em Barcelona, a gente ficava lá tocando samba e cerveja, e churrasco. E estava na hora de voltar para Londres, com a matéria a gente não tinha gravado nada. Eu só não sabia. Vamos gravar rapidinho. Vamos gravar a coisinha. Eu sempre me dava muito bem com ele. É uma pessoa, um doce de pessoa. Estive com ele no Líbano depois, gravando lá esses jogos do Barcelona, dos Masters de Barcelona. Ele é um show, uma pessoa. Você o sorriso de dele. Habilidade, o show. Em habilidade. De habilidade, ele. Você acha o Messi maior que ele? Habilidade? Não. De habilidade, não. Eu acho que o Messi tem uma coisa
E até o Maradona, digamos assim, quando você olha só a habilidade em campo, você tem que ver, por exemplo, uma coisa que o Zico era habilidoso, mas ele era muito mais objetivo. Efetivo. Eu acho o Messi também muito mais objetivo. Ele joga para ganhar. Joga para fazer o gol. Você não vê o Messi driblando para trás, digamos assim, não é um troço assim, é para fazer alguma coisa. Então, eu acho que o que o Ronaldinho fez naqueles anos foi uma das coisas mais alegres, né? E isso eu acho, essa coisa da alegria é uma coisa que a gente meio que perdeu também, né? O jogador brasileiro, quando fazia gol, ele sorria, ele se abraçava rindo, era uma coisa boa. Hoje você vê esses jogadores subindo para arquibancada xingando. Parece que tá que com- isso? Parece com que muita no pressão, jogo né? Tá tirando o elefante das costas. É uma Parece que coisa tá meio fazendo obrigação. americana, né? Porque os americanos que têm essa É verdade, cultura é verdade. no esportiva de raiva, né? De contra, né? Você não, eu me lembro, fiz muito o Gustavo Kirten, o Guga, né? Ele falou que ele não jogava contra o outro, ele jogava pra ele, entendeu? Claro que você tá jogando contra alguém, mas assim, sabe, você tá ganhando pra você, entendeu? Você não precisa ter raiva pra jogar bem, entendeu? Apesar de você poder, tem treinador, até o Filipão, assim, de você tentar unir o grupo, o mundo está contra nós, sei lá, Dunga também tinha uma pegada assim, mas assim, eu acho que isso não é da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura alegre, né? E eu acho que isso a gente também perdeu. E eu acho que essa seleção, voltando à tua pergunta, ela tem um problema de futebol, de habilidade, ela tem um problema de não reconhecer isso e achar que a camisa ainda tem peso. E hoje em dia, desculpa, mas beleza, tá com a camisinha amarelinha, legal, mas não tô nem aí com isso. Essas 5 estrelas de vocês têm muito tempo, poderia até ter um setzinho do lado ali, né, do 7-1, que é bem mais recente. Quer dizer, então houve uma certa desmoralização do futebol brasileiro, houve uma queda de nível do futebol brasileiro e a gente tinha que baixar a bola da gente. Eu acho que parte do problema é da mídia. A mídia chega para jogar uma Copa do Mundo achando que somos um dos favoritos. Somos. Ainda somos os Mas, favoritos? quer dizer, a gente está ali, mas eu acho, antes a gente estava entre os 3. Mesmo Hoje, com o Neymar, se ele voltasse no auge hoje, você acha? Não, né? a gente pode estar entre os 8, mas a gente não está entre os 3. Pô, antigamente E a gente não tá entre os 3 Não, mas principais. calma aí, vamos lá. Vamos tentar trazer os favoritos hoje, gente. A Argentina de Messi ainda é uma favorita? Mesmo sem o Mais Messi? do que nós, sim. É mais do que nós. Sim. Uma acho que- Alemanha é mais favorita que a gente? Eu acho que assim, Não, França hoje a Alemanha está numa incontestável, fase. né? Agora eu acho que a França tá. A Espanha, sem dúvida, tá. Espanha e Espanha. França. A Cara, Inglaterra é mais... A Inglaterra, Eu acho que morei lá o nível do futebol caiu, não, show. Eu acho que está mais homogêneo, exatamente porque defender é uma coisa muito mais fácil do que atacar. Excelente. Então, defender é estudo. Quer dizer, como é que você estuda para armar um time para impedir você de fazer um gol? Isso você vê, o Barcelona hoje em dia perde para times pequenos, com um time melhor. O Real Madrid também tem dificuldades. Você vê o campeonato inglês, você vê a quantidade de jogos contra... que time é esse? Brighton, Bournemouth, não sei o quê. E os caras dão sufoco em times grandes. Porque defender é uma questão de organização. E você pode estudar. Norwich, né? Ele fala assim, Norwich. Eu tô aqui, Norwich. Ele é torcedor fanático dos Do Canaries. Norwich. Mas estão na segunda divisão agora. Mas vamos subir. Vamos subir. Sabe, o cara sabe. Era uma mulher que era presidente, não sei se ela ainda é. A Dele Smith, eu conheci enfim. ela. Eu conheci ela, eu me lembro dela, enfim. Então o futebol tá muito assim, mais parelho, né? Você viu, a Arábia Saudita ganhou da Argentina na última Copa, né? Na primeira rodada. Quer dizer, então hoje você jogar atrás e só ir para o contra-ataque é mais fácil. Então, essa coisa de você dominar um jogo ficou realmente, como você falou, assim, mas o nível caiu? Caiu porque ficou mais difícil mesmo. E se você pega 5 jogos de mata-mata, que vai ser a próxima Copa do Mundo, isso requer, eu acho que tem uma necessidade de grandes jogadores e de sorte. Hoje a gente tem um problema no ataque, coisa que a gente nunca teve. Quem são os nossos grandes atacantes hoje, a nível mundial? Vini Júnior. Camisa 9. Não, 9-9. Sim, mas o Vini Júnior é um cara que tem 5 gols na seleção brasileira em 35 jogos. Sendo que 2 contra o Paraguai, um foi meio Os gol nossos contra do atacantes hoje zagueiro. são Vini Júnior, Rafinha. Então, Tá jogando mais de meia, né? Ele tá jogando mais de meia. Não, eu tô falando mas assim, sem camisa 9. mas assim, a gente não tem camisa 9 e eu acho o Vini Júnior um cara que não é um atacante. Ele tem boas fases, mas a quantidade de gol que o Vini Júnior chega na frente do goleiro e perde é impressionante. Numa Copa do Mundo, A gente não tem um homem gol. você paga. A gente não tem um homem por gol. isso. Não tem. Na verdade, Mas a minha ele dúvida tem, não é essa, Mas meu ele tá ponto não é machucado.
Peraí, cara. A gente que não tem isso? esse ponto. Não, tudo bem, isso aí já é outro ponto. A gente não... Beleza, o Vini Júnior não é um cara tão efetivo. O Rafinha também tá jogando bem lá no Barcelona, mas não deu certo lá na Copa América. Beleza. Mas assim, eu fico pensando, cara, quais são os caras, os ataques absurdos das seleções que disputariam com o Brasil? A gente falaria de Yamal, a gente falaria de Mbappé, a gente fala... Kane, coitado. Não, já tá na Então, assim, é disso que eu tô falando. Eu acho que o futebol, o nível Sim. caiu. Sim. Por isso que o Brasil tem chance ainda como favoritos. Não favorito, mas tá ali. Sabe qual é o problema da gente maior? É uma conjunção. Eu falei do ataque, mas assim, o meio de campo brasileiro hoje é muito fraco. Muito fraco. A nível mundial é muito fraco. Aí é o ponto. A gente aconteceu, vocês não viram, gente, mas a gente em 82, a gente teve uma seleção que tinha Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. E os laterais eram Leandro e Júnior. A construção no meio de campo, do domínio do jogo, era de um nível de habilidade tão grande. E quando essa seleção não ganha a Copa de 82, vem uma galera da mídia que fala: não, jogar bonito não vale nada, o importante é ganhar. E se institui no Brasil a figura do volante, do cara que de pegada, de marcação. O Pitbull. O Pitbull. Os Felipe Melos da vida, etc e tal, os Casimiros, não sei o que não são maus jogadores. Mas quando a bola está no pé, são jogadores limitados. Então, a verdade é que nós estamos há mais de 40 anos sem um meio de campo da qualidade de um Falcão, de um Sócrates, de um Cerezo, de um Zico. A gente não tem. Porque mesmo o Ronaldinho Gaúcho era um jogador que jogava no meio de campo mais pra frente. Era mais ofensivo. Não era um cara assim de controlar. Então você pega, por exemplo, vocês aí viram um pouquinho, Xavi e Iniesta, não tivemos nada perto. Modric, nada perto. Kevin De Bruyne, nada perto. Pirlo, nada perto. Kroos, nada perto. Olha só, estamos falando de jogadores de seleções aí em que a gente não tem, nos últimos 40 anos, um bom jogador de meio de... Bom, não, tô falando, um craque no meio de campo. Craque no meio de campo. Ali do segundo volante. Vai. O segundo volante, camisa 8, o que o Gerson foi, o que o Didi foi, o que o Falcão foi. A gente, historicamente, o Brasil teve grande... Na minha época, se você era o melhor do time, você jogava no meio de campo. Você não jogava no ataque, você não jogava na defesa. O meio de campo era o melhor do time. Porque a bola passava por você. Entendeu? Então, mas isso parou de acontecer no futebol brasileiro. O que o futebol brasileiro conseguiu, depois de 82, ainda se equilibrar? Com os laterais. Os laterais brasileiros eram tão bons que eles davam um volume de ataque que os outros times não tinham. As outras seleções nunca tiveram um Roberto Carlos, um Marcelo, um Daniel Alves, um Cafu. Não tiveram mais, não tinham. Só que o que aconteceu agora? A gente não tem mais laterais desse nível. Então a gente a gente não tem o meio de campo, como a gente não tem os laterais. Então os laterais não acrescentam nada indo para frente. O Danilo, um jogador correto, mas ele não acrescenta nada na frente. O lateral esquerdo a gente já tentou 200. Nenhum deles juntos conseguia fazer um troço de um volume de um Marcelo, de um Roberto Carlos. É outro nível mesmo. Então, a gente perdeu... Esses atacantes, eles estão muito sem sustentação. Não tem alguém que enfie uma bola, um passe muito bom na frente. O nosso meio de campo é fraco, os nossos laterais são fracos. Os nossos atacantes também não são bons, aí fica, gente. Vai jogar com o quê? Com goleiro? Não dá, entendeu? Então, hoje, eu acho que essa seleção, para você tentar hoje ganhar uma Copa do Mundo, a gente teria que baixar muito a nossa bola. Humildade. A gente tem que entender que a gente tem que escolher um time. Falta 1 ano e pouco só. Para de fazer teste. Savinho, o Rafinha na direita. Escolhe o Estevão. Por que não escolhe o Estevão? Não estão dizendo aí que o Estevão vai ser o mais não sei o quê. Dá mais chance pro Estevão. Dá 1 ano pro Estevão virar esse cara na seleção. Sabe? Escolhe e vamos tentar superar em coordenação, em entrosamento, o que a gente não tem de futebol. Pra gente poder chegar e jogar no contra-ataque. Vamos repetir um pouco 94 sem o Romário e sem o Bebeto. Quer dizer, é difícil, mas não é impossível, porque o futebol permite essas coisas. Sim. O futebol permite que se você joga pro 0-0, uma bola safada lá, você vai num contra-ataque e ganha. O nível de futebol mundial não é o mesmo de 94. Não. Então se você pega uma garotada, né, fisicamente muito bem, entrosada, que baixou a bola na cabeça de que com essas 5 estrelas aí não vale mais nada,
e vamos tentar jogar no contra-ataque? Tem chance? Tem chance. Mas eu não vejo outra alternativa. Agora, será que o Dorival vai entender isso? Não sei, porque o fato é que a gente ainda é um time que empata com Venezuela, aqui e lá. Quer dizer, Sofre para empatar ou ganhar do Uruguai. Sabe, é muito. Sabe, tem que cair na real. Com esses jogadores, não dá. Não é questão, não vai achar um Messias aí, porque não vai achar um Messias que vai salvar a gente, entendeu? Sabe, porque a galera fala muito que o Neymar, que a volta do Neymar, e eu também acho, só o Neymar conseguiria elevar um pouco o nosso nível pra gente chegar perto dessas seleções ou do nível mundial. Lucas, é o seguinte, onde você escala o Neymar? Me diz. Eu escalo o Neymar de 10, ele só conseguiria jogar de 10. Aí que tá, mas 10 aonde? No meio. É, meio armador. Então você vai ter o quê? 2 atacantes com ele atrás? 3 atacantes. Um de cada ponta e um centroavante. E ele atrás? E ele atrás. Aí fudeu. Não, vou falar em bom ofensivo, português. Show, ofensivo, não, aí é o seguinte, gente... 2 volantes pra segurar e deixa o Neymar jogar, não? Não tem... Tu sabe o que aconteceu com o quadrado mágico. Lucas, futebol de alto nível, se você tiver 3 caras marcando no meio de campo, você perdeu o jogo. Não, mas os 2 pontas voltariam, show. Sim, não? mas o Vinícius Júnior marca. O que a gente tem hoje, se você vê, esses jogadores que jogam na frente voltando para marcar, eles não sabem marcar, eles sabem fazer falta. Eles chegam fazendo tática, falta. Eles não sabem marcar. O Vini Júnior não marca nada. Em termos de saber marcar, não sabe marcar. Esse tipo de formação seria muito bom se os 2 laterais fossem bem defensivamente. E a gente não tem isso, né? Não, você poderia até imaginar o seguinte: você bota 3 caras que saibam marcar bem no meio de campo, com o Neymar na frente e 2 atacantes. Aí pode ser. Não? Sim, mas aí que mas tá. Aí é o problema do Dorival. Mas aí tá 0-0 o jogo. A gente teria Rodrigo, Estevão, Rafinha, Vini Júnior. Sabe? Quando o Pedro voltar, vai ter o Pedro. A minha pergunta é: Pedro é o 9 da seleção? Você imagina o Pedro 9? Tu acha que ele suporta esse peso? Não sei, de verdade não sei. Eu não acho que ele teve a quantidade de chances na seleção para mostrar que ele é o cara da seleção. Entendeu? Não acho. Eu acho que hoje o que ele tem é uma coisa. Ele é um centroavante, sim. É um centroavante que sabe fazer pivô, que sabe fazer chuta com as pernas, que faz gol de cabeça, que é mais do que se pode dizer de Gabriel Martinelli, de não sei o que, uma banda de outros que estão por aí, entendeu? Igor Jesus eu acho uma loucura. Igor Jesus eu acho uma loucura. Igor Jesus, quantos gols fez no Campeonato Brasileiro? Não sei. Sabe, se o Savarino foi o artilheiro do Botafogo com 8 gols e o Igor Jesus está para trás, esse cara não pode ser o centroavante da seleção. Sabe, não estou falando, vamos aqui cair na real. Sabe? Então, eu acho que o Pedro está na frente desse pessoal. Tá, eu acho que está na frente. Agora, enfim, fez 6 5 gols. 5 gols. É lamentável. Tudo bem que ele não estava no começo, ele chegou pouco depois. É isso. Mas mesmo 22 assim, jogos. 22 jogos, 5 gols é patético. É patético para um time campeão. Ele é o time campeão. Porra, só no time campeão. O Gabigol fez o mesmo número de gols dele, se eu não me engano. Enfim. É ridículo. É ridículo. De verdade, assim, o nível dos nossos centroavantes, enquanto se a gente pensa em seleção brasileira, é fraco. E eu acho que o Pedro está na frente. Agora, ele não tem história na seleção. Ele pode ser um cara que na seleção não funcione. Que pode ser, entendeu? Existem níveis assim. Existem, mas eu acho que teria que dar a chance. Agora, ele é um cara que vai voltar pro nível bom dele no meio do ano, lá pro Mundial do Clubes, talvez. Sim. Porque ele vai precisar de um... Porque o problema que ele teve é muito sério, né? Joelho, ligamento cruzado, enfim. Então, agora, eu acho que o Neymar não marca nada. Então você já vai estar com um jogador no meio de campo que não marca. Você já está perdendo um. Agora, o Neymar eu acho que vale a pena ficar porque ele te dá uns passes maravilhosos. Exato. Então, hoje o Neymar pode chegar e bater uma falta, não sei o quê, e até dar uma chegada na área. Ele ainda é muito bom. Agora, será que ele fisicamente aguenta uma Copa do Mundo com 5 jogos eliminatórios, de 3 em 3 dias? Não sei. Ele é um cara que possivelmente você vai ter que usar no segundo tempo, quando o time já vai estiver um pouquinho cansado. Porque é o que vai dar, entendeu? É o que ele vai aguentar, entendeu? A gente tem que cair na real nessa situação. O Neymar hoje é um ex-atleta. Ele é um cara que não joga bola há 3 anos quase, entendeu? Ele jogou metade... Eu estava em Paris, eu era correspondente em Paris, quando ele chegou lá em 2013. Cara, aquele Neymar não existe mais, entendeu? Quando ele chegou em Barcelona. Barcelona, né? Barcelona. Foi cobrir em Barcelona. Aí depois ele vai para Paris, etc. Em Paris também. Mas assim, em Paris ele já é um cara que já vai numa descendente. Eu leio o L'Équipe, que é o principal jornal de esporte da Europa, né? Que é francês, todo dia. Quando o Neymar foi embora, eles fizeram um scout
do que foi o Neymar ao longo dos anos dele no PSG. Quantidade de gols, quantidade de passes, quantidade de drible, tudo foi caindo. Número de jogos, tudo foi caindo. Assim, não foi só o número de jogos, o rendimento dele foi caindo. Porque ele é cada vez menos atleta, porque ele também, num nível diferente do Maradona, mas também não levou e não leva uma vida de atleta. Quer dizer, ele também foi um cara que decidiu curtir a vida por um outro lado também. Isso tem preço, entendeu? Isso tem um preço. Então, eu acho que depositar é meio ilusão a gente achar que o Neymar vai ser um santo salvador. Sabe, ele já disputou 3 Copas do Mundo e estamos esperando, né? Estamos esperando. E não deu. Essa última Copa da Rússia, talvez, sabe, ele também veio com um probleminha físico, mas assim, tem limitações. O Neymar tem limitações mesmo e cada ano que passa a situação é pior. Então, temos que armar um time na retranca e jogar no contra-ataque. E treinar bastante pênalti. Mano Menezes, deve ser o treinador. Tô brincando. Me empolguei demais aqui agora. Tricolor. Meu coração, óbvio. Meu quase coração. não caiu, só porque salvou o Fluminense. Não. Esse aí a gente deixa pra depois. Olha só. Vou falar de Tricolor rapidinho, porque eu me cocei um pouquinho quando você falou de um cara que dá passes lindos. Eu queria só a tua opinião sobre Paulo Henrique Ganso na seleção. Isso foi muito debatido durante um tempo. Isso é loucura pra você? Isso faria sentido? Cadeira de força pro rapaz, por favor. Não, eu perguntei. A minha opinião sobre Ganso? Camisa de força. Não, eu perguntei a sua opinião. A minha opinião é que pra mim não existe um meio campo igual ao Ganso que poderia... Intensidade é uma coisa. Cara, intensidade olha só. Se você é um camisa 10, o que é exigido de você? Que você chute bem de fora de área e faça um número razoável de gols por ano. 15 gols por ano. 10 Como não. camisa 10, É o seu 9, o show. Não. 15 gols por ano? Gols? Não mais assistências? Não. 15 gols. Se você é camisa 10 do Gols? meu time, você tem que fazer 15 gols. Mas não tem um camisa 10 que faça 15 gols. Não. Atualmente não. Pô, tu pega 2006. Tô falando o seguinte, 14, numa seleção Mas brasileira... Ele não faz 15 gols, o Arrascaeta. Hã? Ela falou do Arrascaeta. Eu tô dizendo assim, o Arrascaeta não faz 15 gols. O Arrascaeta não é um camisa 10. Eu acho que ele é um Exatamente. cara que ele tá ali mais pra trás. Eu acho que ele é um 8. Assim. Um De Bruyne não faz 15 gols. Hã? Um De Bruyne. Ele também, eu acho que ele é um camisa 8. Eu tô tentando pensar. Sabe o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo o que você tá falando. Assim, mas o que eu acho? Que alguém que joga numa postura de meio de campo ofensivo tem que ser alguém capaz de chegar para fazer gol de fora da área. São raríssimos os gols do jogo. Agora, a segunda coisa que eu acho mais importante, até do que isso, é o seguinte. Se você é um camisa 10, você tem que fazer parte de um tipo de jogo em que você é capaz de dar uma bola e correr na frente para receber. Não é o Ganso. Não é o Ganso. Ele é incapaz de ser 1-2 com ele. Ele não tem velocidade, ele não tem chegada. Então ele é um cara que ele joga meio como se fosse um... Maestro. Sim, mas que ele tem uma escrivaninha no meio de campo que ele carimba e delega, né? Para uma seleção é muito pouco. Um meio de campo que não marca, e ele não marca, é muito pouco. Não dá. Eu acho o Paquetá, que eu tenho senões com o Paquetá, mas o Paquetá, pelo menos, ele tem essa consciência. Ele tem que disputar bola. Não adianta só querer jogar bola. Você tem que disputar bola. Assim que acabou a Copa do Mundo de 2006, quando o Dunga entrou, e o Dunga, aquela seleção foi muito criticada, por festa, não sei o quê, disciplina. Houve muito exagero nisso, da imprensa também. Foi uma questão comercial, aquela coisa daquele treinamento na Suíça, enfim. Mas o Dunga não quis chamar nem o Kaká, que era o garotão da época, que ia ser o futuro, e nem o Ronaldinho Gaúcho mais. E eu estava fazendo uma matéria para o Jornal Nacional, eu falei, vamos avaliar da onde que vem essa opinião do Dunga. Aí você pegava os 5 jogos da seleção brasileira na Copa de 2006, né? Do começo contra a Croácia até a eliminação contra a França, o Ronaldinho Gaúcho jogou todos eles. Todos integral, não foi substituído, que era 450 minutos em campo. Aí você pega o scout, o que ele fez? Ele deu um passe para gol, um passe só, em 5 jogos, num jogo contra o Japão, que o jogo já estava, foi o último gol, o Japão, o time reserva, treinador, assim, um jogo de 4-1, o Brasil já classificado, que só. Aí você pegava o número de dribles dele, dava menos de 2 por jogo. Aí você pegava o número de ganhar bola no meio de campo. Você joga no meio de campo. Quantas bolas você ganhou numa disputa em 5 jogos? Em 5 jogos. 0.
Você joga no meio de campo e não consegue ganhar uma bola? Você não disputa bola com ninguém? É inacreditável. É inacreditável. E era quadrado mágico. E o Paquetá, pelo menos, ele é um cara que tem futebol para ter ambição, para chegar, para dar passes, não sei o quê, mas ele é um cara que marca. Não é o Ganso. O Ganso nunca marcou nem no auge dele com o Neymar no Santos. 10, nunca foi um 11. cara de marcação. Quem é seu beijo? Hoje, na seleção, Com o Neymar recuperado, vai. eu acho que Neymar. É o Neymar. É o Neymar recuperado jogando de 10. E o time joga pra ele. E o time jogando pra ele, com 3 caras que corram, digamos, 3 decatletas que Mas jogam que no meio de corram campo em e sendo relação muito ao bem. ataque e à marcação. É Sim, isso, entendi. Sim, que possam funcionar com chegada, com gente que apareça de repente na frente. Tô pensando aqui. Entendeu? Bota o Wesley na lateral direito. Que não é fácil, entendeu? Hoje eu não sei quem são. Eu não teria uma escalação hoje para a seleção brasileira. Agora, por exemplo, eu não chamaria mais Danilo, eu não chamaria mais um monte de jogadores que, sabe, que continuam a ser chamados. Para mim, sabe, estão fora. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, sabe, esse pessoal já teve sua chance e não deu certo, entendeu? Tem alguém que você pensa assim, putz, essas pessoas, assim como a gente falou do Pedro, que precisariam testar, tem mais gente assim que você pensa também? Não, para mim Outros jogadores? Não. Para mim o Estevão, eu acho que o Rafael Veiga, eu acho que O Veiga? eu acho que o Maneiro. Veiga teve pouquíssima chance na seleção. Ele foi chamado, mas jogou muito pouco. Verdade. Entendeu? Eu acho que ele é um cara que tem bola, E ele entendeu? pensa, né? Um cara que Ele consegue- pensa. Ele, eu acho que ele é um camisa 10 que faz gol. O Veiga É faz verdade. gol. É bom de bola parada. É bom de bola parada. Eu acho assim, é um cara que... Por que não? Entendeu? Até pra, digamos assim, bota ele no primeiro tempo, deixa o Neymar entrar no segundo, entendeu? Mas assim... Isso é meio impensável, show. Neymar, banco do Veiga na seleção. Não é banco, não é banco. mas eu entendi, eu tô brincando. Eu tô falando assim, imagina pra mídia isso, sabe? A minha proposta seria, o Veiga vai cansar o adversário Entendi, pro Neymar entendi. Pra entrar ele brilha. com uma coisa mastigadinha, entendeu? Entendi. O Neymar não tem saúde pra primeiro tempo mais, entendeu? Tá todo mundo Não muito seria o fresquinho. contrário? Desculpa a leiguice, não seria o contrário? Ele começaria e depois sairia? Não, porque ele vai enfrentar jogadores De igual muito pra igual, mais, entendi. muito mais com puros, sabe, com o tanque de oxigênio Vigor, cheio, vigor. É melhor muito mais fechar vigor. o jogo com o Neymar descansado 45 É. minutos pra resolver, Não, arranjar uma magia ali. existe uma coisa que tem a ver com saúde mental, que é a fisiologia. Quer dizer, pensar cansa. Né? Sim. Existe um estudo muito interessante sobre juízes israelenses, que eles têm que analisar se um preso vai ser solto em liberdade condicional ou não. Então ele pega o processo do preso e ele tem que analisar. E foi ao longo de anos foram feitos esse estudo. E quando o processo era 8h30 da manhã, o cara acabou de chegar, o cara era libertado. Quando era 11 da manhã, o cara, não, vai ficar na prisão. Caramba. Por quê? Porque o cérebro cansa de pensar. Então, o que o juiz fazia? Quando começava a cansar, ele ia no automático, entendeu? Então, o que acontece em final de primeiro tempo e final de segundo tempo, particularmente? A defesa começa a cansar de pensar. Quando eu falei de organização tática, Entendi. isso é pensar. Porque você não é tão bom na bola, mas você sabe qual é a tua função, o que você tem que fazer, qual o buraco que você tem que cobrir. Quando você começa a cansar, essa coisa começa a ficar meio nebulosa. Tu até tem vigor físico, mas o mental... Exatamente. Nessa hora, o passe bom faz muita diferença. Então, o Neymar, num final de segundo tempo, como poderia ter sido o Ronaldinho Gaúcho em 2010, né, para E tinha entrar o no Kaká segundo ainda. tempo, e o Kaká, seria capaz de dar uma bola muito boa para num momento em que a defesa já não está mais com aquela organização, entendeu? Então, eu acho que o Neymar é um cara, como atleta, que é para segundo tempo. Em relação a temperamento, você acha que ele aceitaria estar na seleção para entrar no segundo Cara, tempo? eu acho que sim. É a última chance dele ganhar alguma coisa na vida, né? Porque, vamos pensar assim, se é o Neymar, eu acho ridículo ele nunca ter ganho o melhor do mundo e o Vini Júnior ter ganho. Vamos de novo, pelada. Escolhe você, Neymar ou Vini Júnior? Não tem como. Não tem jogo. Não tem jogo. O Neymar é muito mais jogador, foi muito mais jogador no auge dele do que o Vini Júnior jamais será, entendeu? Claro que o Vini Júnior ainda tem muito chão pela frente ainda, mas assim, eu acho que há um limite de quanto o Vini Júnior pode melhorar, entendeu? Eu acho que ele não tá mais ou menos, é isso aí, que é muito bom, mas não é o Neymar. O auge do Neymar é de fazer chover. Vamos montar uma comissão técnica?
Nós três aqui já vamos De na atual? seleção. A seleção atual? Não, O isso vai dar show problema vai pra dar mim. uma ligada pro Fenômeno. Pô, isso vai Pô. dar problema pra mim. Ah, cara, gostei desse pô. Depois a gente faz. Vamos deixar isso pro final, porque vai dar problema. Eu preciso aceitar um negócio do Ganso aqui rapidinho. Não, eu tô brincando. Ronaldo Fenômeno presidente da CBF. O que você pensa disso? Cara, eu seria muito a favor. Muito a favor, sim. Eu também sou. Por quê? Eu acho assim, eu acho que ele, a vida dele no futebol, ele viveu o melhor do melhor. E, de certa maneira, psicologicamente, o pior do pior, né? Sim. Eu tive com ele na baixa e, poxa, ele chegou antes da Copa de 2002, ele, naquele jogo contra Portugal, ele perguntou pra mim, sabe, naquele amistoso contra Portugal, o que você achou? Ele jogou o primeiro tempo, eu falei, deu pro gasto. Ele falou, não sabia se ia voltar a fazer isso. Caramba. Assim, 3 meses antes da Copa de 2002. Quer dizer, Calma, isso depois da lesão que ele teve, antes de jogar a Copa. Antes de jogar a Copa. Ele voltou a jogar futebol 3 meses antes da Copa. Quer dizer, é um troço assim, é inimaginável. E fez o que fez na Copa. Fez o que fez, quer dizer, os gols que fez. Então, não é que ele tenha jogado tão bem, mas, o que ele fez foi impressionante, ainda mais da onde ele veio, né? Porque a bola que ele jogou, aquela coisa de sair driblando todo mundo, ele já não mais podia fazer aquilo. Fisicamente ele não podia mais. Mas ele, claro, ainda foi um Mas em relação a presidente, você acha que ele seria um... Não, eu acho que ele entende, ele viveu muito tempo dentro da realidade europeia, ele entende o que é necessário, eu acho que ele tem uma relação muito boa com FIFA, que eu acho que é importante. Existe um lado de bastidor de FIFA, de Conmebol, em que quem vai escalar que juiz, que horas que vai ser o jogo. E tem que lembrar, gente, a Copa do Mundo nos Estados Unidos tem um problema seríssimo de fuso horário. Por quê? Os jogos nos Estados Unidos, eles para acontecerem à noite na Europa, eles têm que ser meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso no auge do verão americano. Um calor absurdo. Calor. A seleção de 94 jogou ao meio-dia. É um troço assim, era uma sauna. Então, você conseguir botar o teu jogo para 6 da tarde, isso é legal pra caramba. O Ronaldo seria um ótimo diplomata brasileiro. Sim, sem dúvida. Não, o diplomata, o Ronaldo é um ídolo mundial. Entendi. Ele é um cara que tem entrado, todo mundo conhece, assim. Eu já tive com ele pelo mundo aí, assim, ele é uma pessoa realmente amada. Coisa que o Neymar não conseguiu ser. Isso é triste um pouco, assim, que o Neymar é um jogador admirado. Se eu visse lá no mundo árabe, cobrindo guerras, etc e tal, você tinha, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, não sei o quê, Roberto Carlos. As pessoas sabiam. O Neymar nunca foi isso. Nunca foi isso. Eu fiz guerra da Síria, sabe? Neymar, você não vê a camisa do Neymar do jeito que se via desses jogadores. Talvez você não vê a garotada falando do Neymar do jeito que se falava de um Ronaldo Fenômeno. Talvez você veja mais camisa do Barcelona do Neymar do que da seleção brasileira. Sim, sem dúvida. Mas daquela fase dele no Barcelona que ele foi, eu acho assim, eu entendo aquele lado dele querer ser o Batman e não querer ser o Robin do Messi, né? Será que isso aconteceu, Show? Tu acha que foi isso? Foi dinheiro, mas também tinha esse lado de eu quero ser o cara. Aquele jogo do 6-1, quando eles viram, né, contra o PSG, em que a imagem que sai nas fotos, né, é a do Messi indo na arquibancada. Tão absurdo. Quando foi o jogo que o Neymar fez muito mais diferença que o Messi, aquilo ali eu acho que balançou ele, magoou ele, né? E era verdade, que ele no Barcelona ele seria sempre o segundo, porque o Messi jogava uma bola como o Neymar. Sinceramente, desculpa aí, parou ímpar na pelada, o Messi antes do Neymar. Não. Mas eu acho que foi um erro, porque você jogar bola com o Messi ao longo de 10 anos, você vai ganhar tudo. Exatamente. E vai ter um prazer de jogar o futebol que melhor do mundo. Que você tá ali. E o Neymar com o Messi jogava muita bola. E com o Soares, vamos reconhecer que o Soares ali absurdo, num nível cara. menor, mas o Soares também ainda num nível muito alto. Enfim. O chuteira de ouro. Era o cara entre os dois que faria gol. Eles também faziam muito. E o Neymar, se tivesse continuado como atleta, e talvez em Barcelona com o Messi do lado, ele talvez não tivesse feito o que ele fez em Paris, sozinho, ele teria continuado atleta mais tempo. Quando o Messi saísse, seria o Neymar, entendeu? Entendi. E eu acho assim, muito estranho, que a gente está num nível aí. Eu acho assim uma pena o Neymar não ter sido o melhor do mundo como prêmio, porque é um absurdo para a bola que ele jogou.
Eu também penso assim, cara. Tem uma coisa também do Ronaldo que você acompanhou isso melhor do que ninguém. É que ele, desde muito novo, já estava na seleção em 94, passou por 98. Sim. Então é um cara que tem um conhecimento de seleção brasileira também que falta. E Copas do Mundo, né? E Copas do Mundo, né? Sim. Não, eu acho assim, que a questão de CBF é você transformar uma organização que precisa melhorar. Já melhorou, é verdade, problemas de corrupção, etc. Todos os enormes problemas que tiveram lá diminuíram, não sei se acabaram, mas diminuíram, sem dúvida. Mas eu acho que tem como melhorar, sem dúvida, tem como botar gente melhor lá, escalar melhor o time. E eu acho que o Ronaldo teria essa capacidade que o Edinaldo acho que não tem, entendeu? O Edinaldo é uma pessoa mais limitada em relação a esse extracampo, até por personalidade. Ele é um cara que lá fora, ele é o presidente da CBF, mas quem é Edinaldo, entendeu? Não é o Ronaldo, entendeu? Então faz muita diferença. Eu apoiaria, mas acho que o futebol brasileiro é feito de uma maneira que quem está sentado naquela cadeira leva uma vantagem enorme. Porque as federações, os votos valem mais do que os votos dos clubes, porque ele tem dinheiro para pagar para cada presidente de federação viagens pelo mundo e vamos assistir a Copa, vai a mulher, vai o papagaio, vai não sei o quê. Tudo isso existe. Enfim. E bastidor da sua relação com o Ronaldo jogador, nesse sentido? Você acompanhou o Ronaldo desde muito novo. O que você pode contar pra gente bastidor dele, cara? 98, toda aquela situação também. Ronco teve aqui, que acabou vindo depois. O Américo Faria também teve aqui, contou bastante sobre esse momento. Eu queria que você falasse um pouco de bastidor do Ronaldo de 98, de Ronaldo de 94, de Ronaldo da cirurgia. E de Ronaldo na Ferrari? De Ronaldo. Tem essa história também. Vamos chegar no... Vamos lá. Como é que... O Ronaldo, o que aconteceu? O Ronaldo foi para a Europa logo antes de eu ir, para ser correspondente em Londres. Ele foi em 95 para o PSV, né, na Holanda, e eu fui em 96 para Londres. Eu cheguei a fazer matéria com ele no PSV. Mas eu já tinha feito matéria com o Ronaldo aqui no Brasil, numa seleção sub-17, da qual ele era o único jogador com 15. Todos os outros tinham 16 e ele tinha 15. Foi na Granja Comari e ele, na época, eu entrevistei vários jogadores e ele também, ele era um deles. Ele já era o centroavante, todo mundo falava que ele era bom. E todo mundo falava muito mal, os jogadores respondiam muito mal, aquela coisa quadrada, se Deus quiser, professor, aquela coisa assim. Sabe, que uma entrevista que ninguém quer ver isso, ninguém. É o comum. Zero, né? Aí eu comentei com o técnico lá e falei, poxa, é uma pena que eles não entendam que falar bem dá dinheiro. Que falar bem muda a carreira deles. Saber lidar com a mídia. Aí o técnico falou, poxa, você não podia dar uma palestra para eles sobre isso? Aí eu falei, tá bom, hoje não, estou voltando lá para entregar mais, mas eu volto outro dia. Eu voltei outro dia a Teresópolis, juntou o garotada toda lá. E aí eu fiz uma palestra para eles sobre a história do Romário. Isso era 93, não, 92, acho que 92, acho, 92. Eu falei, olha, o Romário, ele foi um jogador que desde cedo teve muito problema com a mídia. Porque ele, enfim, teve uma história dele lá, que ele saiu para paquerar a mulher, assim, na frente do hotel, enfim, e o técnico depois puniu ele, não os outros jogadores, e ele ficou incomodado com a mídia, enfim. E vários momentos na carreira do Romário, até alguns que eu estava, ele realmente foi maltratado, eu diria. Até no Flamengo isso aconteceu. E aí eu dei os exemplos de como a mídia podia, como a mídia tem a última palavra, né? Ela podia escolher qual entrevista usar, qual parte da entrevista usar, podia distorcer um pouco a situação, mas que o Romário era o Romário e que o Romário podia se dar esse luxo. E eu terminei a palestra falando, mas quantos de vocês vão ser o Romário? E eu explicava as coisas com o Romário, que digamos assim, que você podia se posicionar contra o repórter, mas muitas vezes o repórter que faz a matéria não é o cara que bota no ar, ou que fecha, que faz a edição. Então você pode reclamar dele, mas o cara tem um chefe que deturpou um pouco o negócio, enfim. Aí, bom, isso 92, 94 eu cobri a Copa, etc. Mas eu fazia mais os adversários do Brasil, então não tive uma relação quase com o Ronaldo ali na Copa. Mas depois, na Europa, voltei a ter. Em 95 teve um torneio Umbro na Inglaterra, que aí eu voltei a ter relação com ele, entendeu? Depois, 96, aí a gente lá na Europa lá.
E aí ele chega, logo depois, no meio do ano 96, ele vai para o Barcelona e faz chover, né? Aquele começo dele no Barcelona, Absurdo. aquele ano e meio, é um absurdo. De louco. É até irônico, né? Porque o Romário também sai do PSV. Do Barcelona. E aí eu fiz muito ele lá, etc e tal. E eu inclusive, e a gente conversava, assim, dessas coisas, de como lidar com mídia, como papo, de falar de filho, no meu caso, etc e tal. A gente tinha uma relação... Ele bem moleque ainda. E até eu estava na casa dele quando o pessoal da Nike foi lá para fazer a primeira conversa com ele para levar ele para a Nike. A Nike até então nunca tinha tido trabalho com futebol. Era só atletismo e basquete. O primeiro foi o O Ronaldo? primeiro grande cara foi o Ronaldo. De fazer uma grande campanha foi o Ronaldo. E aí o Ronaldo, eu estava na cozinha batendo papo com o Djalminha até. E aí o Ronaldo entra na cozinha e fala, pô, vai lá, me salva lá, que os caras não sabem nada de futebol, não sei o quê. Aí eu fui na sala, eram 3 caras, e eu comecei a conversar sobre o que era futebol, o que era futebol no Brasil, a importância não simplesmente de ganhar, que o gol não era a coisa mais importante, sabe? Que tinha uma maneira que era a coisa da arte, da habilidade, daquela coisa de mostrar assim, a sua superioridade através do teu talento. E os caras até me convidaram para trabalhar na Nike. para fazer nesse momento. Eu falei, não quero não. Mas então, vários momentos da vida dele ali, etc e tal, eu tive. E aí teve essa história da Ferrari, que o Ronaldo tinha fascinação pela Fórmula 1 e ele nunca tinha ido. E o Grande Prêmio da Espanha é em Barcelona. E eu cobria a Fórmula 1. Fazia a temporada toda, né? E aí eu falei pro Bernie Eccleston, que era o grande chefão da Fórmula 1 na época, se ele, tudo bem eu levar o Ronaldo lá, e pô, tudo que ele queria. O Ronaldo era a grande história do mundo, né? Já era melhor do mundo ali, enfim, aquela coisa. Aí eu peguei o Ronaldo em casa, levei para ele, pô, foi uma loucura, porque era o Schumacher já campeão mundial. O Schumacher adorava futebol, né? E aí foi super legal, porque tava aquela imprensa toda, o motorhome do Schumacher lá em cima, uma escadinha para subir, aquela imprensa que cagava e andava, porque depois do Senna, brasileiro, para eles não, né? Na época do Senna, Piquet, antes, a imprensa brasileira era, mas depois, a gente lá embaixo. Aí eu entro com o Ronaldo, eu e o Schumacher, não, só eles. Só a gente que entrou. Aí, pô, o Schumacher foi super legal, eu fiz um autógrafo pro Schumacher, pro Ronaldo assinar, não sei o quê, uma banda, foi... E aí, o Schumacher levou ele para conhecer o box da Ferrari, né? Aí foi uma loucura, porque os mecânicos começaram a dar porrada nos fotógrafos, que a grande imagem era não, o Schumacher e o Ronaldo no box da Ferrari, porque já tinha o zoom do Ronaldo para a Internazionale. Já tinha essa negociação e já tinha essa coisa de que ele iria para a Itália. E a imprensa italiana, futebol, né? Aquela loucura. Fórmula 1, Ferrari, futebol é a loucura da Itália. E aí, bom, acabou tudo aquele dia ali. Nos dias seguintes, os jornais espanhóis todos ali, era assim, tudo isso aqui era Ronaldo Ferrari, e lá embaixo, só pequenininho, a corrida ganhou fulano. Entendeu? Não tinha que ganhar mais uma. A 30ª, pela história. Mas aí eu no carro, dirigindo, o Ronaldo do lado, o Ronaldo assim, meio deitado, ele falou, show, sabe de uma coisa? Ele falou, o quê? Hoje eu sou o Romário. Quer dizer, ele estava lembrando do final da palestra de quase 5 anos antes, e ali ele se estava dando conta do tamanho que ele ficou, entendeu? Aquele momento simbolizou... Ele falou para você isso? Falou para mim isso, ali no carro. Quer dizer assim... Então, ele é um cara que... Eu me lembro de conversar com ele, eu falei, olha, se você jogar mal, não dá desculpa. Não fala que sentiu, não fala que foi o juiz, não fala pô, hoje eu não joguei bem. Porque se você der uma desculpa e depois outra desculpa, na terceira eu falei, qual é a desculpa hoje? Entendeu? Você, sabe, quem trabalha bem todo dia? Ninguém. É verdade. Entendeu? Então, sabe, assume o teu lado normal. Sabe, de que... E humaniza mais ele. E humaniza mais ele como pessoa. E eu acho que ele foi, talvez, o jogador... Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele tem a capacidade de dar a volta por cima de várias questões da vida dele. De herói na vida dele, bizarra, né? Assim... E eu acho que ele foi o cara que mais soube lidar com o tamanho do que é ser um ídolo mundial, porque eu acho que o Neymar não soube. Eu acho difícil saber, não estou culpando, não, estou dizendo o seguinte,
O Neymar passou o soro dono da casa com 12, 13 anos. Quer dizer, o dinheiro da família dele era do Neymar com 12, 13 anos. E era muito dinheiro, não era um dinheiro pra... É muito difícil, gente. Você nessa idade, todo mundo querer ser teu amigo, toda mulher querer te namorar. Você perde o chão, né? Você perde... Ninguém fala que você tá errado, todo mundo ri da tua piada. Quem cresce assim? É muito difícil, muito difícil. Então, eu acho que o Ronaldo soube lidar com isso melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o irmão do Ronaldinho Gaúcho, o Assis, protegeu ele muito, fez mal a ele nesse aspecto. Né? O Ronaldinho Gaúcho não cresceu como homem, né? Como o Neymar, de certa maneira, também não. Né? Você vê a quantidade de... Quantos anos a imprensa brasileira chamou o menino Neymar? Quem já chamou o Zico de menino? Nunca ninguém chamou o Zico de menino. Entendeu? E eu acho que isso ficou, entendeu? Eu acho que é um outro lado que também tem a ver com essa regeração, que é a ausência da imprensa. Quer dizer, hoje, a vida de um jogador de futebol, a imprensa não faz parte. Não faz parte. Porque ele entra num lugar que ele está totalmente blindado, ninguém nem vê o treino dele, ele dá uma coletiva de vez em quando, a coletiva é, você faz uma pergunta, o cara responde mais ou menos, mas a segunda pergunta já é de outro. Então se eu falar, não, mas não foi isso que eu perguntei, não existe. Não interessa. Não interessa. Ele está cercado de parças, cercado de agentes, de assessores de imprensa, de redes sociais em que ele só diz o bom, ele é blindado das coisas ruins. Então, qual é o problema disso? É que quando o jogador saía de campo e vinha um repórter entrevistar ele, o repórter podia falar, você não jogou bem ontem. Por quê? Ele podia concordar ou podia não concordar, mas ele tinha que pelo menos considerar a possibilidade de que isso fosse verdade, que ele não jogou bem ontem. E pensar no seu trabalho. Ter a responsabilidade do que ele fez. Se autocriticar. Né? Se autocriticar. E isso foi o que você falou, responsabilidade. Né? Essa sensação de responsabilidade, de você sair de campo e você refletir o teu trabalho, o que eu posso melhorar, o que não sei o que, que muitas vezes vinha da crítica. Hoje em dia, esse ingrediente que fazia parte da vida do jogador de futebol desapareceu. Veio pra cá. Sim, mas a crítica na rede social é uma crítica errada, é uma crítica diferente, é uma crítica escrota, é uma crítica que vem de ódio, é uma crítica exagerada. E tanto muito mais, pro bem quanto pro mal, às vezes. E muito fácil de desmerecer. Sim. Você é Deus ou você é o diabo? É Pô, isso. ninguém é Deus, ninguém é o diabo. Mestre, entendeu? eu preciso muito dar um prosseguimento, que a gente tá na retinha final. Pelo amor de Deus, eu queria ter 5 horas com ele, cara. Pô, Por que você não foi na Veiga dar uma palestra de 10 horas há 8 anos atrás, 7 anos atrás? Mestre, a gente vai chegar só na parte final, sucinta aqui, que são as nossas brincadeiras. Por favor, rola? Tem tempo? Dá tempo para as nossas brincadeiras, porque elas são maravilhosas. Eu não consigo dormir se eu não fizer essas brincadeiras com você. A primeira se chama bate-volta. Pode deixar nele, jogador. Bate-volta é a clássica bate-volta que a gente vai te falar uma palavra e você retorna com a primeira que vier na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma expressão. Sempre brinco. Estúdio, aí você fala luz, iluminação, beleza? La Torre, vai até aqui e eu termino. Beleza. Ayrton Senna. Ídolo. Pelé. Rei. Michael Jordan. Craque. Galvão Bueno. Craque. TV Manchete. Primeiros passos. Reginaldo Leme Craque. e Neymar. Craque. Seleção brasileira. Pátria. Danilo. Esforçado. Vini Júnior. Bom jogador. TV Globo. Craque. Sonho realizado, show. Ser feliz. Um sonho a se realizar. Ter mais netos. Jogou a responsabilidade. O maior furo da sua vida. Cara, não sei, eu não acho que a minha carreira... Desculpa aí aumentar Nada. mas eu não acho que a minha carreira seja a carreira de um negócio, entendeu? Eu acho que eu fiz 9 guerras, eu fiz 3 tsunamis, eu fiz 12 Olimpíadas, eu fiz muita coisa, e muita coisa diferente.
Então, eu acho que talvez a minha marca como repórter seja exatamente ter podido fazer coisas tão importantes de áreas tão diversas, entendeu? Foi um privilégio da minha carreira, ter podido, digamos assim, surfar ondas completamente diferentes. Irado. Uma Copa do Mundo. 94. Arrependimento? Ah, sim. E? 11 de setembro. Eu estava em Nova York até 2 dias antes do 11 de setembro e fui embora porque eu quis. A chefe do escritório de Nova York pediu para eu ficar mais uma semana cobrindo. E eu, como eu estava de férias e fui cobrir o US Open no Guga, nessa época eu estava doido para voltar para Londres. E eu falei, não, quero voltar. E eu vou embora no domingo, cheguei segunda de manhã em Londres. E na terça de manhã, 11 de setembro, em Nova York, eu não cobri. Isso foi um arrependimento, mas foi um arrependimento assim. Como é que tu vai ser arrependido se tu não sabe, né? Eu não sei, queria. Foi assim. Caraca. Foi talvez a única coisa que eu não dei sorte na minha carreira. Olimpíada. A minha melhor, 92, Barcelona. Bora, fechar um bate-volta. Bora pra melhor seleção. 82. Não. Não? Você vai montar a melhor seleção brasileira que você já viu na sua vida. Do que eu já vi? Na sua escalação e na sua formação, qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos? Não no sentido da mesma geração. Sim. Vamos, quem foi o melhor goleiro que você já viu? Vamos fazer o seguinte, não é só brasileira não, tá? Do mundo. Só pra piorar um pouquinho pra tu. Putz, aí só pra piorar um pouquinho. Caramba. Quem foi o melhor goleiro que você viu, cobriu, enfim? Pra mim, o goleiro que eu já vi fazer mais diferença num time, num título, foi o Courtois. Esse belga, umas 2 Champions atrás, ele ganhou sozinho pro Real Madrid. O Real Madrid estava muito pior que os outros times e o Courtois salvava. O Courtois, Caraca, tu já viu uma galera, hein? Já vi muito jogador. Neuer, Neuer, não sei o quê, mas eu acho o Courtois, para uma competição, eu nunca vi nada parecido. Lateral direito. Olha, não é porque eu sou Flamengo, não. Não é porque eu sou Flamengo, não. Mas assim, o lateral mais habilidoso que eu já vi foi o Leandro. O Leandro, assim, eu não vi nada. Ele não ganhou os títulos do Cafu, mas assim, para o ímpar para a pelada, o Leandro antes do Cafu, sem dúvida. Eu gosto desse critério, para o ímpar para a pelada. 2 zagueiros. Caramba. Pô, do mundo. Da sua vida. Eu acho que seria Beckenbauer e Maldini. Nossa. Eu sei, a gente já fez isso. Lateral esquerdo. Para mim, seria o Júnior. Volante. Quer dizer, agora você escolhe. Sim. Se quiser botar um volante, 2 meias, 3 meias. Peraí. Se quiser alguém pra marcar, ninguém pra marcar. Esse é o teste da comissão técnica. Você manda. Aí, caramba. Vamos ver o seguinte, gente. Tem que se eliminar, porque eu só tenho mais 6 jogadores. Isso. Tem que ter o Pelé. Tá, tem que ter o Pelé. Tem que ter o Maradona. Tem que ter Maradona. Tem que ter o Messi. Tem que ter Messi. E aí? Aí é complicado, porque só sobram 3. E eu acho que tem que ter o Cruyff. O Cruyff era tão bom assim mesmo, cara? Era inteligente demais, cara. Assim, sério? Ele fazia todo o time jogar de uma maneira, mas assim... Elegância, além disso, mas assim... Ainda dava pra botar ele de técnico. Assim, ele era brilhante. Ele era muito bom. Faltam 2. Faltam 2. Ganso, tô brincando. Botar Não, seu galinho. olha... digamos assim, pela paixão de torcedor, eu botaria o Zico. Tá. E aí, não. Eu botaria um jogador que eu acho que o Brasil não valoriza como deveria valorizar, que é o Garrincha. Um cara que ganhou uma Copa do Mundo sozinho, jogando... Não, mais do que isso. Um cara que era chamado de alegria do povo, que as pessoas iam para ver jogar, independentemente de ser Botafogo ou não.
e que também fazia essas excursões pelo mundo de tal sucesso que era, eu acho assim, tem como não botar um cara desse, sabe? É um troço assim. Agora é claro que como é que eles vão jogar, não sei. Tá, então fechamos aqui. Vamos lá. Courtois, Leandro, Beckenbauer, Maldini Júnior. Aqui é Messi, Zico, Maradona, Pelé, Cruyff e Garrincha. Isso. Dá pra dar 10 pra todo mundo no primeiro. É. Gostou, mestre do basquete? Gostei, Gostou foi bom, do papo foi bom. com a gente, cara? Foi ótimo, Foi maneiro. Valeu, pessoal. Eu não sei se essa seleção ganharia, não, mas eu acho que ganharia. Você não acha? Você não Eu sabe acho que se ganharia, acho que ganharia. A torre. Mais um cara. Gostou do basquete? Amei. Maravilhoso. Espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar com todo mundo. Um beijo, ó. Até o próximo. Valeu!